Eu vou fazer a nossa abertura de sempre para a Inominável Vermelha e aí a gente começa a tortura, digo, entrevista. Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malk Talk, o talk show de Vampiro à Máscara, onde nós atiramos elogios indesviáveis aos nossos convidados, enquanto a gente tenta manter eles confortáveis com tudo isso. E eu digo isso por quê? Porque hoje nós temos aqui do nosso lado este ser que é a polícia da autoestima do nosso chat, e que provavelmente é a pessoa que conquistou uma quote mais rápido depois de aparecer por aqui. É. William, então diga olá, William. E junto com o seu olá, eu quero que você diga como que pronuncia o seu sobrenome. Olá, boas noites. Então, a gente fala Richman para ser mais fácil, mas o mais próximo do holandês é Richman. Tá, ok. Nada perto do que eu imaginava que seria. Por isso que é mais fácil pular e falar Maciel, que é o último, daí é mais fácil. Ah, tá. Por isso o RM. Fez Isso. sentido agora. E por que William? Conte para nós, eu já sei, mas eu quero que você fique registrado para a história. Então, quando eu era criança, não lembro nem a idade, era bem novo mesmo, assim. Eu vi um filme na sessão da tarde de comédia romântica, assim, e tinha uma moça que ela era garota de programa, e o nome dela era Eva. E aí só que no filme chama ela de V só. E aí depois ela chorando, assim, lá no final do filme, lá com o rapaz que ela gosta, ela fala que o nome dela, ela achava que o nome era muito bíblico para o que ela fazia. Que irônico. E aí ela resolve tirar o E e o A, aí sobrou só o V, que era o nome dela que ela usava. E aí, muitos anos Interessante. mais tarde, essa cena do filme, que eu nem lembro o nome, ficou na minha cabeça. E aí, pra criar um nick de talvez alguma conta, eu fiz isso, tirei o J e o O de Juliano e ficou William. Nossa, é fantástico. Eu acho extremamente criativo, eu acho muito divertido. É, Então é isso, nós temos aqui conosco o William, que é escritor. E aí a gente vai torturar ele com isso, quer dizer, entrevistar ele com isso também. E para começar, como a gente sempre faz, que é aquela pergunta de praxe, por que Vampiro à Máscara, William? Olha, eu acho que foi escolhido também, porque sempre li fantasia, né? Eu sou da fantasia total, sou bem perdido com a realidade, inclusive. O que eu escrevo geralmente é fantasia, tô escrevendo um livro de fantasia já faz muitos anos já que eu nunca termino. E, e comecei outros livros nesse meio tempo também, outras histórias em paralelo. E aí, uns anos depois escrevendo e nunca terminando nenhuma, eu percebi que sempre tinha vampiro nas histórias. E achei engraçado, porque eu nunca fui assim muito de consumir, até uma certa idade, né, filmes de vampiro e coisa assim e tal. E eu lembro que para fazer alguma pesquisa, assim, para criar um personagem vampiro que tinha alguma história minha, eu fui pesquisar referências na cultura. E aí que brotou do nada, assim, a questão do Nosferatu. E aí eu lembrei, esse nome Nosferatu eu sei que não é só do bichão lá do filme, né? E aí eu lembrei que tinha a ver com algum RPG, que quando eu era, né, pré-adolescente eu joguei e tal, assim. Daí fui fuçar na internet, daí foi assim que caí lá na wiki da White Wolf e depois no canal lá da Forestella, da Outstar. E aí me reinseri, daí veio vindo todo o passado, assim, foi voltando, assim, nebulosamente. Aí joguei de novo lá alguns jogos bem das antigas que tinha. E aí foi assim que o Vampiro foi crescendo, assim, na minha vida, tomando uma nova proporção, a ponto de eu participar do Vamptober ano passado. Né? E que participação, por sinal, né? Porque a gente sabe que Vamptober é um puta desafio. Escrever, fazer algo todos os dias é um negócio absurdo. Agora, escrever, e além de tudo, em mais de uma língua, chega a ser uma ofensa. Olha. Foi. Eu me senti bastante ofendido por mim mesmo também, assim, de ter me quebrado. Olha, eu vou aproveitar que a gente já tá há um tempinho aqui e dizer um oi pra Saisacos, pro Samuca, que falou que era pra eu mandar um beijo pra ficar registrado também, e pro Manifestos, que aqui acabou de dizer que é fanboy do William, tá? E eu acho que todo mundo aqui é fã do William. No coração, Então, olás e beijos para vocês. coração chifrudo, aliás, assim, né? Nossa, coração chifrudo, eu nunca tinha pensado. Genial. Eu vou adotar o coração chifrudo. É, E então você jogou durante a pré-adolescência lá? Tipo, você jogava o quê? Em loja, escola, amigo de rua, essas coisas assim? Eu sempre fui bastante antissocial, ainda sou, na verdade. Conheço gente demais. E aí, quando eu tinha uns 13, 14 anos, um amigo meu de escola, ele se mudou, foi para São Paulo. Eu morava em São Francisco do Sul, depois eu mudei para Joinville, e ele veio visitar a família dele aqui no Sul. E aí ele trouxe uns livros, uns livrões enormes assim e tal, né? E tinha a ver com fantasia, já fiquei assim, né? Assim, dane-se, meu amigo, quero ver os livros. E aí e no meio ali, a maior parte dos livros de RPG que tinha era vampiro. Inclusive Dark Ages tinha lá também, né?
dividindo opiniões. E era, se eu não me engano, era aquela capa icônica lá, verde, assim, com aquela rosa. Pensei que capa estranha, assim, né? Só isso, um Uhum. fundo verde com uma rosa. E aí fui vendo assim, e aí, nossa, o tempo parou, o mundo passou, e eu fiquei vendo assim o livro, assim. Eu lembro das imagens assim ainda. E ele me explicando também os clãs, assim, o que que era cada um. E aí eles tinham uma mesa que eles jogavam na época, né? A internet ainda era uma coisa pouco explorada, né? Não sei se grávidas podiam na internet, essas coisas assim. Era famoso. E aí a gente. Eu cheguei a criar umas fichas assim que ele me ensinou a fazer, mas aí ficou pouco tempo aqui. E Uhum. aí acabou que não foi muito pra frente, assim, os jogos que a gente começou. Foi só num curto período. E desde então nunca mais encontrei ninguém assim pra dizer que nunca mais. Esse ano eu descobri que a esposa de um amigo meu, ela já jogou Vampiro também. E ela tinha esse mesmo livro, inclusive. Até tirei uma Uhum. foto quando eu encontrei o livro. É interessante, a gente acha jogadores de vampiro nos lugares mais estranhos possíveis, né? O meu ex-psiquiatra jogava Vampiro à Máscara. Então, é aquela coisa que você fica assim, poxa, será que eu devia estar tratando com ele mesmo? É, tá vendo? Eu chequei. Eu fiz caca, porque a gente tá em cima do chat. E eu acho que não vai resolver, porque ele não quer me ajudar com isso, não. Tá, ok. É, e aí, ok, você fez. E essa sua paixão por La Sombra, a gente estava falando aqui recentemente, antes da gente abrir, que né, La Sombra meio que se popularizou de uma forma que a gente não imaginava antes. Ou então, de repente, surgiram La Sombras vindos de todos os cantos. Mas você já gostou de La Sombra de cara ou isso foi algo posterior, assim, depois que você, tipo, foi vendo mais sobre vampiro e tal? Foi de cara, foi à primeira vista, assim. E é engraçado, porque eu lembro que foi ver do livro do Dark Ages, que eu lembro das imagens. É, Hum, quando, muitos anos mais tarde, eu voltei lá na Wiki, né, vi assim as imagens da galeria dos clãs. Eu lembro das imagens preto e branco, só o tracejado, assim, né, dos clãs que tinha. E esse meu amigo falando o que era cada clã, assim, ele explicando por cima, bem mal porcamente. E eu nem lembro que ele falou do La Sombra. Acho que ele nem falou nada, talvez. Mas eu sou muito, além da imagem, as coisas da imagem me pegam muito. Teve uma imagem que você compartilhou tempos atrás, que a partir da imagem escreveu uma história lá da Gangrel. uhum. E também, assim, é com as palavras. Tem palavra que a palavra me impacta, eu ouço a palavra, eu leio ela e penso, nossa, eu devia escrever uma coisa com essa palavra. E alguns esses começam assim. E com La Sombra foi assim. E também é engraçado, porque até poucos anos atrás eu não gostava de espanhol. A minha avó era uruguaia, né? Meu pai falava espanhol e português quando criança. Mas eu nunca gostei de espanhol. Pra mim sempre soou meio feio o espanhol. Até que de uns anos pra cá eu me apaixonei assim e adoro falar espanhol. E La Sombra, eu lembro que essa palavra ficou comigo, assim. La Sombra, escrito tudo junto. Sendo que tinha nomes mais exóticos, tipo Timice, que nem quem queria saber falar. Ou então tinha também Toreador, que também em espanhol não me chamou a atenção. E a imagem que tinha lá do La Sombra era uma freira, assim, né? Uma vampirona, assim, bem magrela, assim, freira. Não era uma imagem também particularmente chamativa, tipo do Ventru lá, que era só armado com a espada e tal. Mas eu lembro que os que mais chamaram a atenção naquela hora ali foram os La Sombra e o Historiador. Só que daí o meu amigo falou assim, ele tinha um desprezo, acho, pelo Historiador, que ele falou que o Historiador era os vampiros fúteis, uma coisa assim, ele falou. Ele queria que eu jogasse de Ventru, na verdade. Mas eu fiquei assim, nossa, mas esses La Sombra pareceu tão mais interessante, assim, né? E aí depois, e lendo os poderes também, assim, essa coisa da sombra, assim, da escuridão, assim, sempre também é uma estética que me chamou muita atenção sempre, assim. Não, nem tanto por ser, sei lá, gótico suave, mas mais pela questão, assim, de chama atenção. Inclusive, gótico suave, eu acho que você é a primeira pessoa que aparece aqui no Mock Talk vestido com uma camisa branca. Eu ia estar de preto, pois é, mas aí eu pensei, não, acho que eu vou, né, trazer o lado, que La Sombra tem isso de jogar xadrez, né, eu odeio xadrez, mas pelo menos a estética, assim, ó, preto, branco, assim, eu fazer uma composição, assim. Faz sentido também, né? Com a luz e E a o fundo do meu sombra. quarto, e o fundo do meu quarto é preto também, daí ia ficar o contraste, mas aí eu tive que ir pra cá pra ter mais luz. Ah, tá, ok. Ó, aproveitar e dar um olá pra, deixa eu ver, Straight Outta Ken, olá. E a Jani, que também apareceu por aqui. Olá, Jani. E o Manifestos disse que La Sombra igual sexualidade, você descobre e daí fudeu. Olha, realmente, são coisas que se impõem. Sim, pois é. E aí você mencionou essa questão da escrita, de que como que você, né, pesca algumas coisas para começar a pensar em escrever alguma coisa.
Sobre esse processo criativo, para Vampiro à Máscara especificamente, como que isso funciona? Eu acho que foi me acostumando com algumas coisas que são meio macabras, né? Os meus pais, por exemplo, eles têm horror, assim, a coisas mórbidas, coisas que envolvem sangue e osso. E eu no começo também tinha, assim, muito assim, sabe, de achar isso muito, muito pesado e tal. Até Uhum. hoje eu não gosto muito de ver filme de terror que é slasher, assim, por causa do sangue, assim, não acho legal. Mas quando eu vou pra escrever, nossa, tem cenas que eu descrevo assim, nas histórias mais longas, que, né, uma vez o meu pai foi corrigir, assim, um texto que eu tinha escrito para o livro que eu tô mais perto de publicar, e era sangue, 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 ele grifou quantas vezes que eu escrevi sangue, né, na cena. E realmente era muita coisa, eu pensei, isso faz parte, né, uma vampira que tava ali assim, sabe, sangrando o prefeito da cidade, então fazia parte. E aí quando... A descrição da cena é fantástica, né? Eu tava ali sangrando o prefeito da cidade, tipo, Pois é, uma quarta-feira qualquer. aham. Uma noite animada. E quando vê assim, né, o Vamptober vai começar, né? O que será que eu poderia fazer assim? Eu tenho assim uma coisa frustrada dentro de mim, assim, que eu queria muito trabalhar com imagem, porque eu acho lindo assim, ilustração digital, pintura, que tem o dom de desenhar assim, meus alunos assim, tem uns que desenham lindamente, eu falo assim, nossa, eu morro de inveja de você, né? Vai morrer seco assim, porque eu invejo demais assim quem desenha bem, que tem talento. E acompanho muito assim, né, muitos artistas. O outro hobby assim que eu tenho, que eu não pratico também, que eu não sou praticante, é o Magic. E eu fui por causa da arte. É sempre a ilustração que me chama atenção, sempre foi, sigo os artistas que fazem. E com o Vampiro também tem essa questão imagética, assim. Aí eu pensei, como é que eu vou colaborar com o Vamptober, né, expressar se eu não... Aí pensei, bom, vou escrever, né, é o que eu posso. Uhum. E aí foi vindo, né, escrevi assim, sem zero confiança, mas foi daí, todos os dias de outubro. Eu queria ter esse zero confiança para escrever. E eu lembro de você ter comentado com a gente uma vez que você não é da poesia, né? Que você fez essa migração. E. Sim, Diga, elabore. eu sempre tive dificuldade de escrever coisas curtas. Eu lembro Uhum. que na escola, já lá, com 13 anos, a professora de português falou para escrever uma redação, tema livre. Aí eu fui escrever um conto de fantasia. Era um duende que tinha uma formiga que servia de cavalo, e ele fazia uma viagem. E aí comecei a escrever, uma hora eu pensei assim, eu não vou terminar isso aqui até me formar, porque eu já tô com ideias na cabeça, e olha quanto que eu escrevi, então sou eu aqui escrevendo, nem lembro que fim levou aquilo, comecei um outro texto mais curto. E realmente, fui até ler mesmo, tenho lido bem menos literatura assim, ultimamente, mas poesia sempre me chamou atenção, sempre gostei muito da poesia, dou aula de português também. E a parte da poesia, assim, é a que mais me encanta. E o meu pai sempre escreveu poemas também, ele é bem daquela coisa clássica, assim, da rima e tal, ele é músico também. E aí já Nossa, que tinha, assim, bacana. já tá na família, assim, esse gênio. E aí, mas realmente, eu nunca me risquei muito, assim, em escrever poemas, assim. Porque eu sempre julguei que eu tinha dificuldade com rima, com métrica. E eu também gosto de prosa poética, assim, de escrever texto em prosa, mas com uma linguagem mais metafórica. Uhum. Mas acabou que ali para escrever, né, fui fazendo, metendo a cara e foi vindo, assim. O soneto, que é a parte que eu mais gosto, até Alexandrino eu consegui escrever. São coisas que eu nunca imaginei que eu faria. E você tá animado pro próximo Vamptober? Já que a gente tá nesse assunto levemente espinhoso, assim? Então, né, por natureza eu não sou animado com nada, assim, não crio expectativas, né, se for pensar, penso já negativo, porque se acontecer uma coisa ruim, pensar, já sabia, se acontecer uma coisa boa, já é uma animação. Mas fico assim pensando, né, quando vier outubro, o que será que vai vir, né, que título será que vem? Será que eu devo começar a tirar umas fotos insuspeitas de qualquer coisa assim, só para ter um pool de imagens para usar com os textos, né, escrever uma coisa ou outra, inspirada em vampiro para poder já deixar guardado, acho que já é Olha, eu uma acho estratégia. apropriado, tá? Uma coisa que eu percebi foi que as temáticas, elas, tipo, algumas das temáticas do ano passado, elas foram, tipo, a mesma coisa escrita de um jeito diferente do ano anterior, sabe? Então, enquanto eu ia fazendo a lista, eu fui tendo aqueles déjà vu. Gente, mas eu já não tirei uma foto sobre isso. Daí eu ia olhar, era tipo, né, ali pertinho. Então eu tenho minhas desconfianças de que talvez eles continuem nessa linha, sabe? Tipo, ao invés de. Tipo, que o primeiro ano foi tipo fome, o segundo foi dieta especial, e aí o próximo vai ser algo do tipo, sei lá, tipo, lanchinho da tarde ou algo nesse sentido. Pausa para o chá. A Jane, muito obrigada pelo sub. A Jane, nosso primeiro sub aqui do canal.
E já chegou lascando os vampirinhos, os morceguinhos, que é meu emote favorito daqui, por enquanto. Por enquanto. Tá, ok. Eu perdi a linha de raciocínio, por quê? Porque é o que a gente faz por aqui. Sim, sobre línguas, William, que a gente também trocou ideia eventualmente em algum momento atrás. E por que você escreve em línguas diferentes? Que isso é uma coisa que me deixa curioso. Eu gosto bastante do inglês, é a minha língua favorita. Me dói admitir pela questão de ser americana e tal, mas a língua inglesa. Eu quis aprender inglês assim, né? Claro, eu tinha assistido meus pais, mas eu quis aprender. Tanto que a minha irmã, até hoje, patina assim no inglês, mas eu sempre gostei muito do inglês. Não sei bem por qual motivo, que me encantou tão cedo. Mas eu gosto bastante do inglês. E ler poesia em inglês também, né? Se eu tivesse que fazer um top 3 poetas, o favoritos que eu gosto de ler, um deles é uma poetisa americana. Então, o inglês assim conta bastante assim pra mim. E aí depois veio o espanhol, que também comecei a achar bonito, que eu achava feio, e de repente comecei a achar bonito. E aí tem o francês, que eu sempre achei feio, e continuo achando meio feia. Mas eu acho ela interessante. Mas assim, não sei francês, não, se eu tiver que falar com alguém, jamais eu fingi que não sei. E para escrever até gosto, assim, né, de tentar fazer exercício com a poesia, inclusive, assim, justamente. Eu lembro a primeira vez que eu fui ver um poema original em francês, era do Baudelaire, e aí era uma versão bilíngue, tinha em português e em francês. E eu fiquei interessado, assim, pelo francês, como soa diferente, como aquele monte de vogal inútil na palavra. E eu acho legal, assim, também quando muda o gênero entre as línguas, que nem sangue, em português é masculino e é feminino em espanhol, ou marca em português é masculino e em francês é feminino. Eu acho legal isso, assim. Até porque eu pensei assim, tem alguns poemas que eu escrevi que estão em espanhol. Não sei, qual que é a diferença entre espanhol e português? Quase nenhuma. Mas tem muita diferença. Eu acho que não sei nem explicar Sim. assim direito, mas a sonoridade, a forma como fala as palavras. Eu lembro que umas primeiras vezes que eu fui estudar espanhol para aprender, porque eu tinha deixado a minha birra de lado, eu fui ver o episódio do Chaves em espanhol, no original. E aí tinha lá a Bruxa 31 falando assim, a palavra inveja, falou invídia, e a maneira como ela pronunciou, assim, né, invídia, foi tão carregada, foi tão bonita, que eu pensei, nossa, olha como é bonito, né, numa língua que eu acho tão feia. E fui explorando, assim. O francês é a mesma coisa também, eu escrevi um poema, né, em francês esse ano, e um outro ano passado, acho que um por ano tá bom, sempre, porque não... É muito difícil, muito, muito difícil. Eu não domino o suficiente pra dizer, francês é fácil. Não, é engraçado você ter falado esse negócio de mudar o gênero das palavras, das vogais desnecessárias, e eu acho que eu acrescentaria a isso a lógica dos acentos em francês, porque ela é oposta, né? Ao português, assim. Então, tipo, é uma delícia. Aprendam francês, eu recomendo. Vocês vão, tipo, descobrir um novo nível de sofrimento linguístico na vida de vocês. O bom de aprender francês é você ver que você não tem motivo pra reclamar do português. É. Porque a coisa mais absurda que tem em francês que eu descobri até hoje é os números, né? Como que eles escrevem os números de 50 pra cima, assim, eles fazem umas contas Tá. malucas que não faz sentido. Sim. É que vai somando os negócios, Uhum. né? Tipo, eu tô tentando lembrar, eu acho que tinha. Agora eu não lembro de cabeça. Tipo, eu acho que o 80 é 4/20, né? Que eles falam, não Isso. falam 80, eles falam 4/20. Exato, era isso que eu tava tentando lembrar. Que eu tenho muita memória auditiva de francês, porque minha mãe fala francês. Ela foi, na verdade, ela aprendeu a falar em francês porque o pai dela falava francês com ela em casa. E aí, depois que ela foi pra escola, ela foi abandonando e tal. Então, em casa, com a gente, ela falava muito pouco, mas de vez em quando ela solta algumas coisas perdidas, assim. O Manifestos pediu pra eu te perguntar se você gosta do William Blake. William Blake é gótico antes de ser gótico, né? Ele é simbolista, assim, meu Deus, aquele homem lá, tristeza com ele. Aliás, você começou a falar que se fosse pra fazer um top 3 de poetas e tal, você falou a primeira. Você falou que teria uma poetisa no meio, mas você não falou os outros da lista. Dos que eu mais gosto, assim, de ler, mas isso também muda, assim, um pouquinho com o tempo. O terceiro lugar é do Fernando Pessoa, que é português. Aí o segundo é da Emily Dickinson, que é americana. Certo. E aí o primeiro é dos brasileiros. E de vez em quando, vez ou outra, eu troco o Fernando Pessoa pelo Camões. Também tem isso também. Ah, sim. Não, é móvel, é discutível, depende do momento. Dos brasileiros, assim, o que eu gosto mais de ler é o João Cabral de Melo Neto.
Sim, que é fantástico. Sim, mas durante muito tempo o que eu mais gostei foi o Castroves. Que também é incrível. Sim. Você falou de Camões, eu tenho um problema sério com Camões. Eu sou apaixonada e eu lembro que o que eu mais li, além de Camões, foi o Marília de Dirceu, esqueci o nome do poeta. Tomás Antônio Gonzaga. Exato. E eu lembro de ter lido aquilo de cabo a rabo, de rabo a cabo e não sei o que. E assim, tipo, é muito marcante, né? Porque eles têm uma forma muito expressiva de usar a língua Sim. e que eu acho muito bonito. E a gente estava comentando isso esses dias, né? Que a língua ela é uma forma de experimentar o mundo de outro jeito. Você acha que quando a gente começa a ver em várias línguas uma única temática, você enxerga de forma diferente Vampiro, por exemplo, por escrever em francês ou por escrever em português? Tem um peso cultural aí quando... Ou Eu acho que linguístico, sim. pelo menos? Eu acho que tem, porque, por exemplo, né, quando eu falei ali que em espanhol sangue é feminino. Aí você vai, querendo ou não, né, por questões históricas e sociais e tal, a gente vai associar algumas coisas do feminino que não só seria masculino. Então, se você vai tratar de sangue em espanhol, você vai associar a figura do sangue, a imagem do sangue, às vezes algumas imagens, algumas coisas que você seria o feminino nessa, né, nessa cultura que fala espanhol, por exemplo, de quem fala é nativo do espanhol. E a gente que no nosso idioma sangue é masculino, vai ver de outra forma. Eu acho que isso acaba sangrando um pouco no texto também, assim, acaba aparecendo um pouco no texto, assim. E eu lembro que eu li, acho que foi naquele livro Sapiens, que o que escreveu foi um neurolinguista, né? Ele falou que a gente achava que, não lembro bem agora exatamente, talvez a Jenny saiba porque, né, repositório ali de cultura assim invejável também, que não é a forma como a gente pensa que vai influenciar a nossa linguagem, enfim, é a linguagem, que é esse construto social que vai influenciar nosso pensamento. É de dentro, é de fora para dentro, não de dentro para fora. Sim. Isso é fantástico. E olhando por esse ponto de vista, gente, eu entendo por que é tão divertido aprender línguas, né? Porque eu fiquei pensando muito sobre isso recentemente, quando eu resolvi que eu ia estudar francês e tal. Eu fiquei assim, nossa, mas por quê, sabe? E aí, quando você me falou isso, eu fiquei assim, nossa, não é que é verdade isso? Ó, vou dizer É, um olá pro Bruno, do Brasil by Night, e um olá pra Vivi e companhia, que acabaram de chegar aqui no chat também. E aproveitar o gancho para te mandar uma pergunta de Adjane, ai, que perguntou: onde você mora? 2, se você é La Sombra de verdade, Sabá, ou o clã que vai mandar a Camarilla no V6. bom, eu moro hoje em Joinville, já tô aqui desde 2004, onde fiquei mais tempo, mas sou de São Paulo. Sou de São Paulo, daí eu morei em Maceió, depois em Maceió, São Francisco do Sul, que também é aqui em Santa Catarina. Aí depois Guarapari, no Espírito Santo, depois a capital, Vitória. Aí vim voltei para São Francisco e agora estou aqui em Joinville. Mas não tenho culpa. E questão ali do La Sombra, né, se é de verdade ou o clã que vai mandar na Camarilha, é a mesma coisa, né, basicamente. A gente só, né, se perguntarem, eu não sou do Sabá. Mas, dependendo de quem perguntar, talvez eu seja um pouquinho. Acho que é tudo questão do interlocutor, né? Talvez o importante seja o Sabá que fazemos pelo caminho. Nossa Senhora. Ótimo. Olha, essa sua narrativa de todos os lugares que você já morou são muito legais pra gente jogar na cara de Adjane, que me chama de Ravnus, que tem gente que é mais Ravnus que eu, tá? Você gosta de se mudar tanto? Você acha divertido assim? Ou é Nossa, eu tipo só o que odeio. aconteceu? Aconteceu comigo. Fui vítima de mudanças. Eu odeio. Eu sou uma pessoa extremamente parada, assim, sabe? Até fisicamente, assim, ó, a inércia me define, assim, ficar sempre parado. E... Mas os meus pais gostavam de mudar. Meu pai tem essa coisa doidivanas, assim, de tá chato aqui, vamos nos mudar. 2 meses depois estamos em outro estado, outra região do Brasil. E a minha mãe, sempre, onde tem família, ela gosta de ir, que nem lá no Nordeste, né? Minha outra avó é de lá. E a gente teve esse momento, assim, itinerante, assim, meu pai é autônomo, minha mãe também, então eles não tinham, assim, amarras de trabalho num lugar. Mas era horrível pra mim, assim, porque fazia os coleguinhas na escola, assim, mesmo sendo antissocial, né? Já foi pego agora em contradição. Já Mas é tinha esses difícil coleguinhas. fazer amigo, além de É, tudo. ainda mais que sempre fui introvertido. Pode não parecer, mas eu sou. E aí tinha que me mudar e às vezes tinha que deixar, né?
sei lá, cachorro, a gente ia pra um lugar onde não fazer uma mudança né, do outro lado do Brasil. Não ia poder levar o cachorro. Ia ficar lá com uma tia, com uma avó, daí deixar o Nossa. cachorro pra trás. Amigos fazer outros, mas o cachorro, o gato que ficava É. assim, às vezes com o outro. E também ter que, né, empacotar tudo. Eu tenho horror, assim. Quando meus pais estavam se mudando, minha irmã também foi se mudar no passado, retrasado. Só de chegar num lugar que tá cheio de caixa sem fechada pra mudança já me dá um ruim. Sim, uma sensação ruim. Mas não gosto de mudança, não. Interessante, bem interessante. Você usa quimerismo, William? Só porque, Olha, enfim, jogaram isso na nossa direção. gostaria de saber usar, porque eu só vejo vantagens. Disciplina favorita, então, já que a gente caiu no quimerismo, assim, de paraquedas? Ixi, olha. Eu fico muito revoltado que em Tenebrosidade, né? Como, aliás, não, Oblivion, agora chamam de Oblivion, né? Não tem alguma coisa que faça você se esconder que nem tem ofuscação por causa das sombras. Senão seria com certeza. Inclusive, falando em Oblivion, eu gostava mais quando era Tenebrosidade. Que era. Eu Sim. sei que era mais X-Men a máscara, né? Como alguns acusam. Mas eu gostava mais, era mais. Sei lá, característico. Mas das disciplinas mais humildes, fora dos La Sombra, assim, eu acho que a que mais. Não sei explicar por quê, talvez pela clã da inércia, inclusive, também. É fortitude, resistência, assim. Interessante. Porque, por exemplo, se algum dia viesse me dar um soco, eu preferia muito mais assim ficar parado, eu não ter que desviar e aguentar o soco e aquilo não ser nada pra mim, do que ter que desviar. Ou então, sei lá, se Fantástico. viesse um carro na minha direção, preferia não ficar parado e o carro se desmantelar contra mim do que eu ter que pular ou ser arremessado. Acho que na vida, assim, o que mais sinto falta é essa. Interessante. Se fosse pra você escolher uma disciplina pra você ter na sua vida real, como William ou Juliano, já que a gente descobriu que você tem um nome que não é William, você escolheria fortitude? Porque eu também tem muita essa questão da preguiça, né? Se eu tivesse que usar Oblivion, eu teria que ser criativo, assim, com as coisas que eu fazer e dar uma preguiça horrível. A potência, eu sei que eu tenho responsabilidade pra usar, né? Não tenho. Sim. Se eu, sei lá, de vez em quando, sei lá, vou dar uma raiva agora, eu vou dar um soco no armário. Não ia dar bom. Dominação é muito tentador. Dominação é Sim. demais, ainda mais que eu sou professor, né? Mas Nossa. eu vejo muita vantagem em presença, mas eu acho assim que em termos de sobrevivência mesmo, em termos de maior utilidade, não em uso diário, seria fortitude mesmo, resistência. Interessante, acho que é a primeira vez que alguém escolhe fortitude por aqui. Ainda mais que não temos uma Gostei. sombra, né? Fazer o quê? Ah, sim, mas nada como um suquinho pra você poder pegar disciplinas que Sim. não teria acesso de outra forma, né? Uhum. Né? Afinal de contas, La Sombra Sabá não tem muito pudor com suquinho, afinal de contas. Exatamente, tá aí Né? pra usar. Exato, também acho. E olha que eu não sou Sabá, hein? Mas a gente é a favor do suquinho. Todo mundo tem um pouquinho de sabá dentro de si. É claro que tem. É só questão de ambiente, talvez. Positivo certo. Exato. Não, é que nem aquela coisa, sabe? Que, tipo, quando a gente tá em casa, a gente não vai andar toda heavy metal, assim, mas quando a gente vai pra uma balada mais roqueira, a gente bota umas correntes, uns negócios com spike. Então, eu acho que é isso. O Manifestos já tá falando aqui que ele falou ontem comigo que eu tenho um lado meio sabá. Eu infelizmente, sou obrigada a admitir, tá? Que tem aquele, sabe, gostinho de... Vamos ser menos legal agora, sabe? Isso aí Vamos botar um foguinho em algum lugar? Isso aí é sabafobia internalizada. Se você ter essa resistência ao sabá dentro de você. Tem que abraçar. Ok. Eu tô sentindo isso, gente. Vão acabar me arrastando pro sabá em algum momento, sabe? Tipo, é muita pressão O sabá é pública. tão perigoso, é tão sedutor, que tiveram que mutilar o sabá aí nesse livro aí que fizeram por último. É que eu tô pensando se vale a pena espiritualmente ler ou não. Porque, né, senão todo mundo com o tempo assim ia sentir o chamado, a picada do bichinho do sabá. Eu acho que tem aquele negócio, sabe? A gente cansa de fingir que é bonzinho o tempo todo, talvez. Exatamente. Eu acho que é isso. A gente devia institucionalizar o dia sabá, entendeu? É o dia que a gente pode, né, liberar todos os nossos demônios e fazer demonices por aí. Eu sou a favor. Então, já que você está falando de sabá, La Sombra, etc e tal, então eu imagino que a temática da humanidade não seja exatamente sua temática preferida no Vampiro. Eu tava pensando nisso esses dias, inclusive. Eu tava vendo algum... Era um brasileiro, inclusive, nem lembro quem que é agora. Fazendo não sei como é que chama assim, quando a pessoa tá jogando e aparece a live, assim, tá jogando. Do Bloodlines.
E aí eu pensando assim, né, quando você comete sei lá, você mata alguém que vai atacar você no jogo, você não perde a humanidade. Mas se, por exemplo, um policial tá vindo pra cima de você tirando e você mata o policial, pode dar ruim. Só que eu pensei, nossa, mas o policial tá te matando. É, mas é porque ali, ainda mais um americano, né? É a obrigação dele tentar te matar, porque você é um civil. E aí eu fiquei pensando assim, sempre que tentarem te matar, porque no jogo tem isso lá, né? Quando alguém tenta te matar, a sua autopreservação vai tomar conta, a besta e tal, e ela vai querer se salvar, você vai querer se salvar. Mas quando alguém me ataca, assim, não é sempre autodefesa, fiquei pensando nisso assim na rua, né? Podia ter sido atropelado, não fui. Mas tava pensando nesses dilemas, assim, como volta e meio fácil. E realmente, a humanidade é uma. Acho que é legal ter lá, mas acho que é fácil de esquecer, porque é tão difícil de lidar com isso. Uhum. Acho que é mais ou menos que nem as próprias perdições dos clãs, assim. É uma coisa muito interessante, mas eu vejo assim que é meio difícil o pessoal colocar assim nas mesas, assim, de maneira bem regrada, ou que apareça, que seja relevante assim pra narrativa, sabe? Uhum. Às vezes daquele ruim, tipo aqueles malcavianos lá que acham que ai, agora tem que fazer silêncio e ele começa a berrar que nem um louco porque ele é malcaviano, então ele tem que ser assim, sabe? Pode ir por esse lado e ser mal empregado. Ou Uhum. então a pessoa nem bota, porque humanidade, né, é difícil. É que, pessoa, se eu que sou humano, né, eu tenho uma resistência muito grande a agredir os outros, mesmo treinando Aikido assim, nossa, eu tenho um medo, assim, de machucar os outros, assim, imenso, sendo que eu tô treinando ali pancadaria. Aí eu penso, se eu fosse um vampiro imortal, por exemplo, será que eu realmente não teria esse cuidado? Será que eu realmente não teria... Claro que sendo uma sombra não, né? Mas não se perde tudo isso. Acho que a humanidade Uhum. é, pelo menos perspectiva, assim, da lore, é bem complicado, assim, de lidar com ela. Sim, é. Não, e na lore a gente, enfim, a gente começa a ver uns negócios que supostamente você faz Diablerie e você perde a humanidade, e aí você tem, tipo, a Helena que fez 572 Diableries durante a É. existência dela, e, tipo, ela não perdeu o controle e virou uma besta completa ainda. Então, tipo, tem algo errado nisso aí, né? É interessante você ter falado do Aikido, porque eu acho que tem também, pelo menos na época que eu treinava, tinha muito a questão da gente evitar o conflito, da gente treinar pela defesa, pela proteção, mas que você sempre vai evitar entrar abertamente num conflito. Então talvez você acha que não tem uma pegada dessa também aí? Do tipo, ah, ok, eu treino Aikido, mas o Aikido ensina a gente a não, né, tipo, abertamente enfrentar as coisas, assim. Uhum. Eu lembro que eu fazia Kung Fu antigamente, assim, bem freestyle, com um colega meu que era faixa preta. Ele queria Uhum. treinar, daí me chamou assim pra conhecer, que ele sabia que eu gostava. Aí parei. Depois de um tempo, daí comecei a fazer o Aikido, a convite de um outro amigo meu. E eu lembro que daí fui pesquisar o que era isso, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu li vi uma frase do fundador do Aikido, ele falando assim que se alguém te ataca, você tem a obrigação de se defender, não só porque você não pode deixar o outro te abusar e te machucar, mas porque você também, quando vai parar aquela pessoa, você tem que meio que assim, livrar ela dessa vergonha que é ser um agressor. Você tem que imobilizar, você não vai destruir ela, você não vai bater o cara dela na parede e arrastar. Não, você vai imobilizar ela com uma chave e vai dominar ela, vai algemar se precisar, vai, enfim, dar um mata-leão pra apagar ela. Você não vai destruir ela porque você odeia ela, porque ela não pode ser um agressor. Você tem que Uhum. parar o conflito. Aí isso eu me lembro que me impactou, assim, porque é diferente, né? Aqui Sim. teve um surto de Muay Thai aqui, assim, na região, que o pessoal fazia Muay Thai, assim, e o pessoal que é porradeiro, assim. O pessoal chega na primeira aula, o pessoal mais velho já vai te socar um monte lá, te afofar, porque eles... Aqui é divertido, assim, né? Faz parte da cultura do Muay Thai aqui, assim, você descer os rafão nos outros. Uhum. E no Aikido não tem isso. Não. Aí meu sensei, assim, às vezes fala, né, tem o Dark Aikido, que você poderia, ó, isso aqui pode quebrar um braço, mas não é correto fazer isso, então você tem que saber fazer direito porque pode acontecer, mas não deve, você não deve querer isso. Tem esse lado assim. Sim. E realmente, eu lembro de uma vez ter visto assim que um ser humano tá mais preparado, é mais fácil, vamos dizer assim, talvez dar um tiro em alguém do que dar um soco. Porque o tiro você vai apertar seu gatilho. Dar um Uhum. soco, você vai sentir a dor do soco em você também, só que aquilo vai reverberar de volta. Então a gente tem esse refriamento, assim, que eu acho que é, né, em mim é muito forte. Mas acho que no geral, assim, do ser humano tem isso. Por isso que eu falo até que a humanidade ali como mecânica, eu vejo que talvez faria mais sentido, mas aí seria bem, aí sim seria impraticável. Que ela fosse muito mais uma coisa pessoal do que uma coisa socialmente diluída entre os vampiros e não vampiros. Porque, realmente, fazer, né, você diabilizar um ancião, o que tem de errado nisso? O que tem de É, errado nisso? exato. Ainda mais se for uma criatura maligna, horrorosa e corrompida, você vai fazer um favor pros outros, né, diabilizando ele. Com o benefício de ganhar os poderes dele, mas isso, né,
É só um, Sim. um efeito colateral. Você faz isso pelo bem, né? Mas a questão da humanidade deveria ter muito mais a ver com aquelas perspectivas pessoais, assim, sabe? Os pilares, talvez. Uhum. Até eu lembro que a Foresteira lá, falando das La Sombra, ela disse que você não precisa fazer um La Sombra sempre naquele estereótipo, assim, pessoa maligna, que usa um crucifixo, que fica ali tramando a queda dos outros. Não, você pode ser o que define os La Sombra é teimosia. Eu lembro que eu falei disso com o manifesto um tempo atrás. A palavra-chave dos La Sombra, acho que são duas, na verdade. É sobrevivência e teimosia. Sobretudo, ser teimoso a ponto de sempre querer sobreviver. Uhum. E aí a humanidade, do jeito que ela tá no jogo, ela tá um obstáculo pra isso, realmente, assim como ela tá colocada. Mas aí ela fala que você pode ser um La Sombra, que você não vai abrir mão dos seus princípios que você já tinha antes, porque agora você tá no clã lá que pisa em cima dos outros pra chegar onde quer. Não, a sua teimosia ali, a, a perdição, assim, né, da teimosia, basicamente, é de se manter fiel aos seus princípios de antes, por exemplo. Uhum. Sim, é uma abordagem que a gente gosta bastante aqui, inclusive. Vou aproveitar para dizer um olá para o Macarronada, olá Macarronada. E deixa eu ver, Mestre dos Amargos, muito obrigada pelo follow. Nós estamos aqui fazendo um talk show de vampiro, sim, é incrível, mas isso existe. Tinha que vir da mente de Momocaviano? Possivelmente, mas isso existe. Uma adaptação que a gente, inclusive, fez aqui pra gente é justamente isso. De, tipo, por que a Diablerie vai obrigatoriamente te tirar humanidade, sabe? Então, se a personagem acredita que está fazendo aquela Diablerie pelo bem, inclusive como a gente está discutindo isso muito na nossa crônica de Gary, o objetivo da personagem é fazer o melhor pela cidade. Então ainda tem a desculpa de tipo, eu me tornar mais forte, além de eu estar destruindo uma possível ameaça para a cidade, eu vou me tornar mais forte para usar o poder dessa ameaça para fortalecer a cidade, sabe? Então acho que dá para dar umas distorcidas bem legais quando a gente fala É, disso. até sobre a própria Diablerie ter isso, porque eu vejo assim que cada clã sempre podia ter uma justificativa muito. Devia ter, pelo menos, talvez, assim, uma justificativa do clã, do porquê que você poderia fazer a Diablerie sem perder a humanidade. O Uhum. Nosferatu, porque ele precisa saber daquele conhecimento que só o, sei lá, o outro sabe, e ele não vai compartilhar. Ou então o Sombra porque só restou aquilo pra ele fazer pra sobreviver. Ou então o Umbruhá porque ele acha que tem que diabilizar pra diluir o poder, senão fica muito concentrado na mão daquele ancião desgraçado que tá lá tiranizando a cidade. Eu acho que todo clã deveria ter assim sabe, um réu primário pra gastar. Se você diabilizar por aquele motivo, daí tudo bem, dessa vez passou, tá safe e não vai te acontecer nada. Mas se continuar assim, aí já não vale a pena. Uhum. Sim, é interessante. Gostei do réu Porque daí primário todo do jogador Diablerie. teria pelo menos a chance de poder diabilizar alguém sem ter essa culpa muito grande, ser penalizado, na verdade, né? Uhum. Sim, faz sentido. Eu gostei bastante. Ahn, Tá, a Gianni falou que é porque preda o predador é tabu cainita igual os tabus humanos que ameaçam nossa sobrevivência como espécie. Comparado ao canibalismo, né, a Diablerie. Sim, é. Só que Mas é ninguém que, pode tipo, negar que o canibalismo acabaria né, diminuiria bastante a fome no mundo e a questão da superpopulação. Então são coisas tabu, mas que, se for ver assim, como a lógica mais fria, tem vantagem ali. e a Diablerie também, porque você diminui o número de predadores numa determinada área, né? E você pode Uhum. pensar que você diablerizando determinado vampiro, você tá fazendo um bem pra humanidade naquela região ali, É a lógica da filha. Quanto mais ela bebe, menos vai sobrar para as crianças beberem. Então, viu? quanto mais você predar predadores, menos predadores vão predar os outros coitados. Um Bano Hakim pensaria assim, talvez, né? Exato, viu? Gostei, né? É aquela história que, tipo, se tem um assassino na sala e você mata o assassino, você vai passar. O número de assassinos não muda. Então, o segredo, na verdade, é você matar vários assassinos. O número de assassinos não muda, mas o número de vítimas sim. Porque se você só matar o assassino, beleza, você é assassino também. Mas matou uma pessoa só. Se você deixar o assassino vivo, ele vai matar várias pessoas mais. Então o número de vítimas muda. Excelente ponto também, de fato. Eu não tinha pensado por esse lado. Viu? Então, assassinar assassinos não é tão errado assim quanto parece, né? Essa é a lógica do Sabá, talvez, assim. Viu? Então, eu diria que também é a lógica da Camarilla, desde que você faça isso de forma política, entendeu? Se você tiver uma boa justificativa, por que não? Amor. Eu sei, Adjane. Obrigada. O Sabá vai me convocar em breve. Tô sentindo isso. Espada de Malcave. Então, assim, você falou que você jogou pouco com esse amigo, depois você demorou a encontrar outras pessoas que jogassem também.
Você nunca narrou, então? Você nunca foi Nunca, narrador? Você nunca. tem vontade de Nem narrar com... uma história? Tenho, mas não o suficiente assim pra me organizar já, assim, já me ver narrando e tal. Eu tenho Uhum. facilidade para criar cenários, né? A minha psicóloga fala que isso até me atrapalha um pouco, porque ao invés de agir, eu fico imaginando a ação. Quem nunca? Criar cenários e até uma ideia que eu vi assim uma vez um cara que joga Dungeons and Dragons, mas achei muito legal a ideia que ele falou. Mas não seria pra uma primeira mesa, seria já pra uma segunda crônica, coisa assim tal. Que os personagens lá estavam feitos, coisa assim tal, era uma segunda crônica de Dungeons and Dragons, não era vampiro. Mas ele, assim, todos eles, a crônica começa, eles estão prisioneiros, escravizados num barco remando. Uhum. E começa assim, e eles têm que dali. Era uma entrevista com esse cara, ele falando, perguntando pra ele uma crônica que ele lembra assim. Não sei se é crônica também no Dungeons and Dragons que fala, uma aventura, Hum. que ficou na memória dele. Aí ele falou essa. Eu achei realmente uma ideia interessante, né? Aí de vez em quando tem esses lampejos, assim, de ideias que seriam interessantes pra uma mesa, pra. Eu vi assim, alguém escreveu isso no chat passado, que a V5 é muito mais para histórias mais curtas do que histórias muito longas, né? Não Uhum. se feita muito bem. Eu comecei a escrever assim há uns tempo atrás, assim, como é que seria o Joinville noturna. Uhum. E é uma das coisas que eu pensei que quem considerou que o Brasil praticamente todo é do Sabá não conhece o sul do Brasil, assim, né? Ou até porque aqui, assim, sabe, o ranço assim que tem assim é muito Coca Maria, né? É bem típico. E aí fui aproveitando para criar assim um cenário, como que seria e tal, as ideias vêm vindo. Mas não sei se tem essa aptidão assim para controlar um passo de jogo e administrar assim a mesa, eu nunca tive essa experiência. Interessante. Você fala de criar cenário, mas você chega a construir, tipo, personagens, plots, ou você imagina aquilo ali e você nunca foi tão longe? Não, eu escrevi sim, comecei a escrever, já botei assim até geração dos personagens assim Uhum. envolvidos, né, que seriam os NPC, vamos dizer assim. E eu já aproveito até para fazer essas coisas de quebrar o estereótipo, assim, que eu acho legal, assim, tipo, o xerife é um Tremere porque ele é mais porradeiro do que bruxo, ou então a psicóloga que tem na história, ela não é malcaviana, ela é toreador. Uhum. Eu aproveitava, né, fugir um pouco mais assim do estereótipo. Mas chego a fazer, gosto dos detalhes, assim, realmente, ali, de falar qualquer geração, até, que acho que não é mais tão relevante, né? Uhum. A motivação que tem por trás de ser o que é, de ser onde está, uma pequena, um blurb, assim, um resumo da situação da cidade e tal. Nossa, que Já, interessante. e mais um motivo secreto por trás que tem a ver com conflito, esse tipo de coisa. Uhum. Embora Caraca. eu moro na área rural, assim, de Joinville, né? Mas. E isso é outra coisa também, que sempre me interessou muito mais, assim, nos filmes e coisas assim, tal, lobisomem do que vampiro. Uhum. E aí acho que veio hoje da noite e comecei a assimilar mais, assim, a questão do vampiro, e também Blade também. E livro de vampiro eu demorei muito, assim, a começar a ler. E aí isso foi entrando depois, assim. Mas hoje em dia, sobre eu criar um cenário, sobre eu criar uma coisa assim, muito mais fácil pra mim que seja, por exemplo, pra vampiro do que pra lobisomem. Uhum. Interessante. Eu acho muito legal isso, que tipo, o Mundo das Trevas acaba abarcando isso tudo. E o Dan, pelo menos, adora tuchar o lobisomem. Às vezes ele tucha um mago ali escondido. É, e eu falo que eu não gosto de misturar as coisas, e ele sempre acaba me torcendo pra eu poder aceitar, entendeu? E daí aparece o personagem e eu falo, ah, filha da puta, tá bom, fazer o quê? Você mistura essas coisas também, ou seu cenário de vampiro é mais vampiro e deixa os lobisomem pra lá? Se eu for misturar alguma coisa, vai ser lobisomem mesmo. Ainda Uhum. mais porque, né, que nem quem mora em área rural, assim, tem uns rincão aqui que é bem cara de lobisomem. Mas, mas prefiro manter realmente só vampiro mesmo, pra não fazer uma salada. Mas aquela do Changeling me interessou bastante, assim. Só conheço pelo que eu li na Wiki, assim, online. Uhum. Uma viagem bem doida, assim, achei. É, Changeling tem umas pegadas interessantes. Eu nunca peguei pra ler de verdade. Eu conversei muito de Changeling quando o Rafa veio aqui no Malk Talk. É, o Lajeires gosta bastante também. Mas eu fico naquela assim, será? Eu acho que talvez o Changeling ele tenha uma pegada muito pesada, assim, sabe? De tipo, você tá ali equilibrando as duas coisas e
a gente meio que já tá equilibrando pra não perder a beleza da vida na vida real, então sei lá. Mas uma coisa que eu vejo, talvez assim, não vou dizer nem que isso aqui é uma vantagem, mas acho uma coisa interessante que tanto o Lobisomem quanto o Changeling tem pra hoje, pra ser lançado hoje, relançado hoje. No Lobisomem é a questão ecológica mesmo, que eu acho que é muito boa. Eu vejo assim, né, não só arte nesse caso, mas o próprio jogo, ele pode ser usado de forma didática Sim. pra fazer, ensinar, passar mensagens. Se você for ver o quanto que mudou ali daquela questão anos 80 e leatherpunk assim do vampiro para o que ele é hoje, bem mais inclusivo, até pela questão, né, da comunidade LGBTQIA+, assim, se identificar tanto com o vampiro, é uma coisa do momento, que agora ajuda, né, o Zeitgeist assim ajuda. Mesma coisa ali do lobisomem, a questão ambiental, para educar as pessoas assim de que o que preda o equilíbrio ecológico é essencialmente corrompido, é mal e tem que ser enfrentado. E no Changeling, a questão ali da banalidade, né? Da banalidade do glamour, acho que também pegaria bastante, assim, acho que é um conceito que dá pra explorar muito profundamente, assim, pra o que a gente vive hoje. Né? Cada vez que você bota um texto no chat GPT, morre uma fada, uma coisa assim, sabe? Esse tipo de coisa. Olha, eu vou falar um negócio, eu vou fazer uma admissão de culpa aqui muito feia, mas eu me comprometi a fazer um conto essa semana que fosse de caçador e que envolvesse fogueira e que fosse pro meio mundo, né, por causa de São João. E aí eu escrevi um conto, ele ficou longo demais. Eu escrevi o segundo, ele ficou longo demais. Eu escrevi o terceiro, ele ficou longo demais. Eu falei assim, gente, já acabou a ideia. Eu falei assim, deixa eu perguntar pro chat GPT o que o chat GPT acha. E aí eu coloquei lá, chat GPT, escreva pra mim uma história que envolva vampiros, caçadores, fogueira e festa de São João. E aí a história do chat GPT foi tão ruim, mas tão ruim, que eu falei, ok, eu consigo fazer melhor. E aí eu fui lá e fiz, entendeu? De uma estaca só mais de milho. Não, ele falou assim que os moradores se sentiram muito gratos aos caçadores no final, porque eles nem perceberam o perigo que os rondava. E, tipo assim, como eles se sentiram gratos se eles nem perceberam? Tipo, escolha um ou outro, sabe? E aí já sabemos de que lado que está a inteligência artificial, né? É, então, exato. Então, assim, o que eu gostei da ideia de usar o chat GPT para me ajudar a ter ideia é que ele me dá ideia do que não fazer. Eu achei muito produtivo. Olha, o manifesto se ofereceu para trocar ideia sobre Changeling com você eventualmente. A Vivi falou que Changeling The Lost é melhor do que o The Dreaming. CTD, o que é CTD, Adjane? Eu perdi. Changeling the Dreaming, né? Ah, tá, ok. Se identifica com vampiro porque não conhece Changeling The Dream. Nossa, óbvio. Eu não sei. Eu tenho minhas reservas porque eu não gosto de coisa Eu não muito sabia que high existia fantasy. Changeling. Eu descobri sem querer, porque eu gosto muito ali do folclore das Ilhas Britânicas ali, né? Folclore céltico e tal. Li Asterix quando era criança. Aí esse folclore sempre me interessou bastante, achava legal. E aí, pesquisando sobre algumas criaturas do folclore, eu lembro que daí apareceu esse Changeling. E eu vi, mas isso aqui associado com o vampiro, como assim? Daí que eu fui descobrir que do World of Darkness tinha várias iterações, né? Tinha lá do lobisomem, tinha lá da múmia e das aparições lá dos fantasmas. E o Changeling também. Tá. Isso também descobri Interessante. sem querer, assim. Você tava falando sobre o lobisomem poder ser usado de forma mais educativa, né? Por conta da questão ambiental e tal. E uma coisa que, inclusive, eles trouxeram agora no livro é falando sobre temas sensíveis e eles terminam dizendo que, assim, que se você for capaz de explorar esses temas de uma forma sensível, de uma forma consciente, eles podem se tornar até uma forma de você se preparar para lidar com isso na vida real. Afinal de contas, você conhecer é muito mais... Tipo, te torna muito mais preparado para lidar com esse tipo de coisa. Você acha que vampiro especificamente, ou, enfim, RPG de forma geral, tem essa pegada, né? Você comentou sobre o lobisomem e tal. Mas pra você, como jogador, você acha que tem essa pegada de experienciar coisas diferentes? Eu acho que tem, e a questão ali do vampiro, e aquele das aparições também, né, do Wraith, é muito... E até do Changeling também, talvez. Eu acho que é muito mais uma questão interior. A do lobisomem, eu acho que é mais realmente questões do mundo e ecologia, realmente. Eu imagino que vai ter muita gente que vai jogar pra ser um lobisomem borradeiro, né,
motoqueiro, mas também vai ter gente que vai. Eu espero muito, assim, que tenha mecanismos para garantir que a pessoa tem como fazer uma narrativa muito rica em cima da questão ambiental. Uhum. E aproveitar assim, né? Se eu pudesse, eu realmente tacaria bomba numa refinaria, mas não sei nem onde é que é mais próxima. Então, pelo menos aqui no jogo eu vou ter essa experiência, assim, vou nutrir esse meu ódio pelo sistema que tá apodrecendo o mundo aqui nessa mesa. Uhum. E o do vampiro, assim como o da aparição e tal, eu acho que é muito mais uma questão interna, psicológica, assim, de você se colocar, se imaginar em cenários onde você vai ter que fazer escolhas onde nenhuma das opções é boa, ou é moralmente aceita, ou não seria considerada horrível. Uhum. Eu lembro que a gente, nos Malk Talks, numa dessas lives bem antigas, a gente comentou sobre essa questão do vampiro não ser sempre um desgraçado, né? E realmente ser aquela figura mais casmurra, mais melancólica, assim, né, do Drácula lá do Bram Stoker. Uhum. Então eu acho que vampiro serviria mais pra isso, assim, você se imaginar em cenário onde todas as pessoas mortais que você tem um vínculo, elas vão morrer. Que Sim. efeito será que isso geraria em você? Cada vez que você se apegar, sentir que está se apegando a alguma pessoa, a um mortal, que você não vai poder abraçar, como é que você vai. Será que você se apegaria sabendo que você vai perder depois? Como é que você lidaria com isso? Você vai ver pra sempre se tudo der certo, né? Uhum. Ou então, olha a questão da camarilha, que você vai ser usado sim, e se você não aprender a usar os outros a seu favor, você vai sempre estar sendo usado por todo mundo acima de você. Ou os anarcas ali que não, vou lutar contra esse sistema, criando um outro sistema que vai para lutar Uhum. contra o sistema, né? Ou o sabá, que é liberação, assim, que é restrito, e abraçar isso. Como você reagiria, será, nessas coisas, né? Ainda tendo uma psicologia humana, que é do jogador, mas Uhum. tendo poderes que o vampiro teria. Como é que será que seria? A questão de você. Eu acho engraçado. A questão de todo jogador, assim, eu gostar daquele perfil de consensualista, né? Uhum. Sou de quem eu vou beber, tem que saber que eu vou beber. Pra mim, isso nunca fez sentido. Porque, pra mim, Aham. assim, uma das melhores coisas de vampiro, os poderes que você tem e tal, é você invadir casas todas à noite, beber o sangue das pessoas, elas sabendo ou não. Ou se você tem um desafeto lá, que, sei lá, alguém roubou tua bicicleta no ensino médio, você vai lá na casa dela, drenar a pessoa. E ninguém nunca vai saber o que aconteceu, porque você vai botar fogo na casa dela depois. Então você Uhum. vai praticar aquela. O lobisomem tem um fator pedagógico, assim, de, né, meio ambiente, e o vampiro é essa coisa. Vamos exercitar o nosso lado mais sombrio, mais animalesco, assim, né? Uhum. Até pra não precisar nutrir isso em outras áreas da vida. É melhor você ser ruim no vampiro, fingir que é ruim jogando vampiro, do que fingir que é bom fazer, né, indo na igreja. Sim, é. Né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. É interessante você ter falado isso, né, do apego, porque eu e o Dan, a gente estava conversando sobre isso ontem. Porque a gente estava falando sobre essa questão de temas sensíveis, do que abordar ou não em jogo. E ele já falou: não, já tem algumas coisas que eu sei que eu não posso abordar nos jogos com você. Só tem um problema. Tem uma personagem que ela eventualmente vai morrer, que é a touchstone da minha personagem. E aí a gente já tava ontem planejando de antemão, tipo, quando a personagem morrer, como a gente vai lidar com isso, porque eu não sou uma pessoa que lida bem com a perda. Então, assim, foi muito legal você falar isso, porque, tipo, a gente tava falando sobre esse assunto ontem, sabe? E entra muito na questão de, tipo, ok, eu poderia abraçar a personagem, a minha personagem, ela poderia conquistar o direito de abraço facilmente e tal, só que essa opção já foi dada antes por quem abraçou a minha personagem pra essa pessoa. E ela falou: não, eu não quero. E isso foi apagado da mente dela. Então, assim, a minha personagem, ela tá naquele ponto entre o, ok, eu posso fazer o meu desejo e ter a minha touchstone do meu lado pra sempre, ou então eu posso fazer o desejo dela e não ter ela mais, sabe? Então, eu acho que é esse tipo, né, das escolhas que não são exatamente boas. Eu acho legal, isso me lembrou uma outra coisa que eu lembrei esses dias, que foi ali na lore que o Caim teria abraçado primeiro de tudo, aquele casal, né, os apaixonados, os amantes, Uhum, que ele queria manter aquele amor dos dois vivo pra sempre, eterno. uhum, E os dois, quando descobriram que nós jamais poderiam ter filhos, preferiram se deixar queimar com o nascer do sol do que viver pra sempre. E uhum, aquilo traumatizou lá o Caim. Acho que essa figura, acho que já na gênese da lore já tem isso, assim, sabe, de vampiro tem, acho que muito assim, como lidar com a perda. E de novo, né, puxando o Sargento La Sombra de novo. Eu lembro também que a Altstar falou isso, assim, que os La Sombra tem essa questão de eles, como todo mundo, eles morrem durante o abraço e voltam, como vampiro. Só que os La Sombra não voltam totalmente. Eles estão um pé ali no abismo e outro no sabonete. E aquela coisa assim de que você viu do outro lado, tá claro pra você, porque você viu o abismo, que não tem nada. Que se uhum. você
acabou pra você. O vampiro não vira nem aparição, não vira nem fantasma. Seu corpo vai se desintegrar se você for velho demais. Realmente, ali é o ponto final, não sobra nada. Então você vai fazer tudo que for necessário para se manter vivo. Uhum. E esse tudo necessário vai incluir você ter que lidar com a perda, né? Abraçar a Sim, perda. Mas é. eu também, eu tenho muito apego, assim, meus personagens, assim, eu criei coragem pra matar um deles, um dos livros que eu escrevo, e Uhum. depois eu não me conformei, mas ele era tão querido, ele era tão legal, o personagem, que eu tenho ele, né? Não, eu vou dar um jeito e ele revive na história. Aham. Ele revive pra você, nossa, né? Mas, enfim, paciência, fazer o quê? Na vida real não seria assim, mas, mas não tô escrevendo um documentário, tô escrevendo história de fantasia, né? E a Exato. fantasia é pra gente, aquela coisa, você vai escrever pequenas mentiras pra preparar as pessoas pra lidar com mentiras maiores. Sim. É, faz sentido. Outra coisa que eu acho que é muito forte, que eu imagino que mudaria muito também, é a relação com o tempo, com a urgência, com a necessidade, né? Tipo, eu acho que dificilmente um vampiro que vivesse 100, 200, sei lá, 1000 anos lidaria com o tempo e com o passar do tempo da mesma forma, né? Você acha que a gente consegue, enquanto ser humano limitado, né? Vamos pôr, a gente vive no máximo 100, cento e poucos anos, entender ou pelo menos interpretar um vampiro que viveu por tanto tempo a mais? Essa questão do tempo também acho que é bastante importante ali pra gente imaginar e atuar lá em vampiro, porque a gente, quando é muito novo, né? Eu lembro quando eu tinha uns 18, tinha um amigo que tinha 30. E aí, quando ele falou que ele tinha 30, foi um choque pra mim, porque na minha cabeça, nossa, 30, nossa, velho já, assim, sabe? E Uhum. agora que eu tô com 33, não, né? Às vezes eu me sinto muito velho, às vezes eu me sinto novo ainda. E a questão assim, de você olhar pro tempo que você tem pra frente ainda e tal, pelo menos eu fico bastante pirado com essas coisas. Uhum. Se eu, sei lá, né, um vampiro ali muito antigo, pra ele, o que que é um dia, o que que é olha, um ano mesmo, né? O que que é um ano pra uma pessoa pra alguém que tá vivo sempre? Por isso eu Uhum. gosto tanto lá no Hacking, lá que tem aquela, acho que é a Névoa das Eras, né, que chama mecânica. Sim. Também no próprio vampiro, que tem a questão do ancião não conseguir mais, assim, processar o que tá acontecendo ao redor dele. Uhum. E aquela série lá que eu gosto é O que Fazemos nas Sombras, Uhum. que o vampiro lá, ele tem lá o familiar dele, ele foi lá comprar coisa pra fazer um enfeite, assim, compra lá na loja, e aí o familiar quer pagar com cartão de crédito. Ele fala, você não paga com isso. Aí ele joga uma moeda, assim, de ouro na cara do caixa. Aí o caixa, senhor, você não pode jogar moedas antigas em mim. E daí, assim, olhando, assim, que ele vê o cara passando as coisas, assim, na tag, assim, no preço, e ele fica olhando, assim, tipo, o que é isso, né? Como é que funciona isso? Eu acho que isso é um exercício pra gente. A gente tem essa questão, assim, sabe, de quando o mundo vai mudando. TikTok é um conceito que eu não entendo, por exemplo. Meus alunos ficam ali no TikTok, é uma coisa que. Aí eu lembro de uma coisa que acho que foi. Não lembro quem foi que falou isso, foi um brasileiro. Que a gente não pode confundir o fim do nosso mundo com o fim do mundo. Uhum. Eu acho que do vampiro também tem isso, assim, sabe? Você chegou ao seu apogeu, sentiu que você estava no seu apogeu quando você estava em cima de um cavalo com uma espada e matando camponeses. Agora você tá dentro de um prédio coordenando uma multinacional. É totalmente diferente, né? Como que será que a gente lida com isso, com essas mudanças? Se numa Sim. vida humana as coisas podem mudar tanto, né? Uhum. E aí eu já sinto assim a diferença geracional com os meus alunos, por exemplo, Sim. das coisas que eles fazem. Me sinto assim, aqueles senhorzinhos, assim, já sabe, assim, sentado na varanda numa cadeira de roda, assim, o mundo não é mais o mesmo. Assim, Aham. já, imagina se eu vivesse, pudesse viver 300 anos ou 3 vezes mais que isso. É. Bom mesmo era no tempo lá do jazz de Nova Orleans, não agora que tem funk, sabe? A gente Sim. vai se cristalizando algumas coisas. Eu imagino que as pessoas com o tempo continuem ouvindo muito mais músicas do tempo delas, que elas não têm um recorte específico, do que ficar sempre conhecendo músicas novas. Eu acho que Sim. isso já mostra mais ou menos como que a gente tem esse apego temporal também. É interessante, você falou essa questão de música, de fato, eu tenho muita dificuldade em absorver músicas novas. E o TikTok também parece que é uma linguagem diferente, né? Parece que eles estão se comunicando de uma forma diferente que eu não consigo compreender. E eu já, inclusive, peguei para assistir vídeos de pessoas, tipo, da minha idade ou um pouco mais velhas, assistindo TikTok para tipo, pessoas que acham legal, que gostam, para eu tentar entender. E para mim continua não fazendo o menor sentido. Parece que, sabe, eles estão literalmente falando outra língua, por mais que eu entenda a língua que eles estão falando. Só não é o mesmo significado mais. E É, realmente, isso é algo que deve pesar pra caramba. é uma outra forma de expressão, uma outra forma de lidar com a realidade. Eu vejo assim que ela é muito mais imediata, que ela é muito mais rápida, não é feita pra durar.
Tem a questão assim do algoritmo, de manter você preso ali, porque no fundo estão te vendendo um produto, né? O seu tempo online é rentável para alguém. Sim, Tem muita questão assim por trás do mercado. Mas realmente, daí pelo menos eu penso assim, bom, eu não posso achar que só porque eu não entendo isso automaticamente é ruim ou é errado. Acho ruim, mas não posso acreditar que é, né? Mas é ruim pra mim, mas pra muita gente que tá ali, eu fico pensando, né, que não faz sentido assim a pessoa ganhar, sei lá, tanto dinheiro com fazendo vídeo de TikTok. Mas enfim, são ranços que vêm com a idade também, talvez. sim, é. Imagina um vampiro ancião, o que ele não pensaria, né, do como que o mundo mudou. Sim, é. E eu fico pensando assim, a gente já viveu uma mudança significativa, né? Que foi o surgimento da internet. O que Eu acelerou lembro. também a velocidade com que mudou as coisas, né? Se a gente for ver aí, ó. Sim, Malta tava ainda esfriando agora a polêmica aí do submersível lá que virou prato. Já vai vir outra no lugar já. E aí as coisas não decantam mais. sim, Elas têm sempre que. A gente tá vivendo o TikTok, na verdade, né? Tá sim. sempre. E É se sempre você uma pesquisar, sobrecarga de informação, né? e eu passar pro lado, né? Sempre, ou pra cima, sei lá como é que é lá. Não tá gostando do que você tá vendo aqui assim, ó, você vai se distrair com alguma outra coisa depois. Sim. Inclusive, assim, essa questão do TikTok, dos vídeos curtos, enfim, quando começou o escândalo todo das vendas do Twitter e de tudo que aconteceu envolvendo a venda do Twitter, eu vi alguns comentários falando sobre esse mercado que é o mercado da atenção. Né? Então, o que eles estão, na verdade, monetizando é a sua atenção. Em relação ao TikTok, parece que isso tem gerado uma explosão assim de transtorno de ansiedade por causa dessa aceleração extrema das coisas. E aí eu fico pensando, talvez isso não seja nenhum problema nosso, do nosso tempo. Talvez seja um problema de que, tipo, realmente não é saudável e eu não sei se sei lá, é possível se acostumar com isso pro futuro. Né? Ah, Porque mesmo quem ainda, né? consome e gosta, tá sofrendo os efeitos disso. Se é muito rápido, é porque tem celeridade, né? Uhum. Se chama atenção, é porque tem presença. Então, presença e celeridade, ou é toreador, ou é o Ventru que tá por trás disso, né? Não, Ventru não tem celeridade, então é Não, é toreador. historiador. Os historiadores estão destruindo né, a nossa sociedade com o Malditos TikTok. historiadores. Mas faz sentido, ok. Uhum. Ok, E o gostei. auspícios, né, vigiando nossas vidas. O algoritmo é o que é auspícios, Sim, aplicado à máquina. exato. Nossa, cara, como que a gente chegou de TikTok a toreador foi foi fantástico. A letra T. Oi? A letra T. Ah, tá, tudo ali. Tudo ligado. A Jane disse, é a morte que dá sentido à vida. E o Manifestos tinha falado algo aqui que eu achei fantástico. Toda vez que eu vejo assisto e é interrompido com algum anúncio, eu me pego dizendo como é cansativo o século XXI. Aham. O Manifestos Nossa, já transcendeu. eu ouço muita música. Muita música, adoro música. Sempre tô ouvindo música, todo dia tento ouvir bastante música. Mais do que ler até. E eu ouço muita música, por mais estranho que possa parecer, no YouTube. Porque tem uma coisa minha assim de me negar a pagar pra ouvir música, porque eu sou do tempo que a gente pirateava a música. Ah, sim, é. E, né? E eu sei que o artista ganha com o show, ganha com o cachê. Quem tá ganhando com essa veiculação é gravadora, sei lá o quê. E o meu interesse é ajudar o artista na gravadora. Aí eu ouço no YouTube as músicas. Só que aí tem os anúncios, propagandas, e me dá um ódio profundo. Sim. Quando eu não posso pular, eu faço aquilo de botar no mudo e olhar pro outro lado só pra propaganda não sentir que ela venceu. E sempre me negar a pagar o premium lá e tal, essas coisas. E eu me sinto assim, agredido por essas propagandas, assim, porque Sim. eu não queria ver aquilo. Alguém tá forçando que eu veja. Ah, mas você pode fechar se você não quiser. Não, porque é a maneira que eu achei pra consumir o que eu quero. E aí ter que ver aquela propaganda que só vai me dar ódio, e que vai me fazer mal, ainda mais eu que sou rancoroso. Tem marcas que eu odeio profundamente por causa das propagandas invasivas delas, né? Poderia Sim. citar, mas não vou citar pra não fazer marketing. Aham. Mas aquela do e-comida, por exemplo, né? Nossa, Nossa, eu tem um ódio por odeio as causa do áudio propagandas deles. daquilo. Eu acho que é a estratégia deles, sabe? A gente vai odiar tanto que a gente vai falar pros outros que odeia. E aí, Pode ser. perifericamente, alguém vai ouvir a gente reclamando daquilo e vai pensar, olha, faz tempo que eu não uso esse serviço. Né? Que eu vou contratar esse serviço para que eles explorem alguém para trazer comida para mim. E aí, mas realmente é horrível. E o que a Jenny falou ali da morte assim pra vida, acho que a gente tem que realmente pensar por esse lado, assim. Acho muito, né, saudável a gente pensar por esse lado. Os meus alunos falam que eu sou muito mórbido. Por motivos,
né? Não acho coincidência. Mas eu acho que a morte não tem que ser vista. É simples, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo, a maior parte da humanidade já morreu, inclusive. Sim. Então, se for para pensar, a gente faz uma coisa muito errada, eu acho, assim, na nossa civilização judaico-cristã ocidental, que foi fundada em muita ideia de morte pós-vida. A gente se prepara muito pouco para a morte. A gente fala muito pouco de morte. E a morte, não só foi morte física, mas até a morte das coisas ao nosso redor. Eu acho que ter um relacionamento saudável com a ideia de perda, de fim, que nem eu acho que foi o Vicos que botou esse meme hoje, assim, dias ruins terminam para que dias piores possam começar. É questão de realismo, é questão de realismo. Cara, aqui a morte tá aí, às vezes vem, mas você viver é isso, é um dia falecer. Sim, é. Então, o Samuca falou Ulha e Kata confirmado amanhã. E Não, interessantemente, a gente estava falando sobre Capadócios antes da gente abrir a live, né? Então, talvez você não esteja tão errado assim, Samuca. pois é. Se os Capadócio ainda fossem hoje, como eles eram lá no Dark Ages, eu seria muito fanboy de Capadócio. Capadócio, o Capadócio ancião lá mesmo, o antediluviano, né? Nossa, seria fanboy dele. Mas como não é do jeito que era, então também não quero mais. Mas os Zecatas, assim, não sei. Mas eu tenho essa piada, mas eu estava pensando seriamente como é que eu poderia fazer isso. Depois que eu morresse, eu queria que cada amigo meu recebesse um osso meu. Meu Deus, caraca. Eu vi essa piada na internet, mas depois eu pensei, piada, mas é uma coisa legal, né? Não. Os meus órgãos pode doar, Sim. mas assim, eu não quero ser meu corpo pra ciência, porque vai que a ciência vai rir do meu corpo também, coisa assim e tal. Então eu prefiro assim, não, tacar fogo pra, inclusive, tacar as minhas cinzas nos meus inimigos também. Eu faço questão de deixar uma lista de pessoas que quero que taquem minhas cinzas na pessoa. Sim. Eu tenho muito problema com guardar coisas das pessoas que já morreram, porque depois a gente estava falando de mudança, né? Por mudar muito, eu comecei a me tornar uma pessoa mais minimalista. Eu comecei a conseguir me livrar mais de coisas e ter mais resistências em acumular coisas novas. E aí eu me vejo, às vezes, com um objeto, por exemplo, foi da minha avó. A minha avó já morreu. É um objeto que não é útil em hipótese alguma na minha casa. Só que era da minha avó, sabe? Tipo, se eu me desfizer daquilo, eu nunca mais vou ter algo que a minha avó Sim. teve. E aí eu fico naquela de tipo, mano, por quê, sabe? Tipo, É o Memento Mori, né? é. Guardar assim uma coisa. Mas também tem essa questão emotiva, assim, de, isso ali foi da sua avó. Qual que é a sua ligação que você tem com ela, assim, ainda? Né? Às vezes, tem aquele objeto ali guardado é o vínculo que sobrou. Sim, é. Faz muito sentido nisso. E sei lá, é uma situação que eu não me sinto bem com ela, de me sentir presa a um objeto por causa de uma pessoa, sabe? Então você falou de mandar o osso, eu imaginei, caralho, eu ia ter que guardar pra sempre uma caralha de um osso só porque Não, você pode usar pra assustar alguém, por exemplo, assim. Ah, tá, ok. Ah, não, mas isso já tem várias coisas de caveira, de não sei o que na minha casa. E se for pra assustar, já tem assustador o suficiente. Deve ser muito legal, por exemplo, bater em alguém com um fêmur, porque o fêmur é o maior osso do corpo, né? Ah, Bater em sim, alguém é. com um fêmur deve ser uma experiência legal, assim, pra você ter isso na vida. E é E um eu vou osso te proporcionar forte, isso. né? Se eu der esse fêmur pra alguém que vai fazer isso, eu vou proporcionar pra pessoa, mesmo depois da morte, a experiência de bater em alguém com um fêmur. Pra ela poder falar pros netos dela. Eu bati em alguém com um fêmur do Juliano. Meu Deus. Mesmo morto, vou gerar histórias. Acho isso, inclusive, essa questão das histórias é que eu acho mais interessante lá nos Gangrel. Nunca foi uma coisa que me chamou atenção. Aí quando eu vi essa questão assim do contador de histórias, aquela pessoa que vai de cidade em cidade contando histórias, nossa, achei muito interessante, de repente, a questão de Aham. contar histórias. É interessante. Uma coisa que eu acho que liga muito o vampiro com a humanidade, né? É a questão de você usar a história pra manter o que você é. Né, que você muda, mas você continua mantendo o que faz das pessoas humanas. E o que faz da gente humano é muito a gente conhecer de onde a gente veio, por que a gente é assim, como que a gente chegou a tal ponto. E eu gosto muito de pensar em vampiro por esse ponto de vista também, sabe? De tipo, essa E conexão com o que já foi. tem ali no. Eu gosto muito do período barroco da literatura. E o barroco, eu gosto mais do barroco português do que do barroco brasileiro. Os textos, assim, né? Os poemas e tal. E tinha muito forte no barroco essa questão do Lembrança de Morrer, né? Do Memento Mori. Mas também tinha a questão do vanitas, das vaidades. Eu acho que esses dois conceitos são bem fortes em vampiro. Tanto a questão ali da lembrança de morrer, quanto a questão assim dos apegos terrenos. Acho que são duas coisas também bem ricas para ser exploradas assim também.
que te mantém vinculado a esse mundo que você não entende mais, né? Tanto que o ancião vai preferir dormir, entrar em torpor voluntariamente, porque ele não sente mais pertencente àquele mundo. Ele vai dormir para não morrer, mas Uhum. também não fica acordado. Acho que esse sentimento é bastante humano, inclusive. Sim, é. Mas por outro lado, eu acho que talvez isso seja exatamente a resposta pro tédio de viver para sempre, né? Porque o mundo estar Sim, em constante mudança e sim. você ter esse distanciamento do tempo, talvez seja uma forma de você evitar o tédio da Sim. As coisas imortalidade. que você valorizava, de repente, não tem mais valor nenhum. As Sim. coisas que você achava importantes, ninguém mais pratica, faz, ou acredita e tal, sendo elas boas ou não. Mas realmente, eu lembro que isso foi um choque assim pra mim quando eu vi por esse lado. Era alguém fazendo uma análise do Drácula, acho que era até, ou de um outro livro clássico aí de vampiro, de que como os vampiros são essas criaturas melancólicas, assim, sabe, que fica lá num castelo isolado, porque, primeiro, já mora no castelo, já começa por aí. E outra, Né? é alguém da aristocracia falida, da nobreza, e o mundo já é da burguesia. E você, então, vai se isolar desse mundo ao invés de enfrentar e se adequar a ele. Eu gostei muito daquela série da Netflix, bem esquisita, lá do Drácula. Começa realmente no castelo, mas no final, lá no último episódio, ele tá lá usando o Tinder pra conhecer as vítimas dele, tá? Sim. Pra selecionar as novas vítimas dele. Acho que isso é uma outra postura, assim, que o pessoal que escreveu lá o Cânon dos Vampiros, né? Carmila, Drácula, o vampiro mesmo, Polidori. Por esse lado, o vampiro é uma criatura do passado, ele tá morto realmente pro mundo. E não tem como ele não pertence a esse mundo, ele já morreu. Ele só conhece o mundo dele. E ele por não se adequar, ele fica lá, na tumba, ele fica lá no castelo, fica lá no caixão, porque ele é realmente morto pra esse mundo. E vem pra assombrar a gente. Mas a questão do vampiro hoje ser integrado à sociedade, que nem na V5, assim, tem tão forte isso, eu acho legal também, assim, é uma outra forma de ver a figura do vampiro. Não é aquele que ele não vai se isolar numa torre lá num edifício de 20 andares, que nem ele se isolaria num castelo. Sim. É interessante, de fato. Você mencionou sobre matar personagens, e a gente estava falando sobre o personagem viver, o personagem morrer, os nossos touchstones viverem ou morrerem. É, Você se apega com os personagens e principalmente com os NPCs, né, com os coadjuvantes daquele personagem ali no andar das histórias? Ah, totalmente, tudo. Eu, quando raramente jogo no computador, alguma coisa, gosto daqueles jogos meio de estratégia, tipo Age of Empires, sei lá. E eu sou muito mal nesses jogos porque eu não quero que ninguém morra. Porque você faz lá os exércitos assim pra mandar pra cima do outro e vai morrer uma carnificina. E eu sou apegado a eles. Eu criei lá 30 homenzinhos e eu não quero que nenhum deles morra. E aí eu sou horrível nesses jogos, apoio pra máquina e tudo. E então nessas narrativas que o personagem vai ter uma profundidade, né? Que vai ter um nome pra ele e tal assim. Nossa, realmente. Ou eu tenho que criar alguém bem desprezível, que a gente vai ficar feliz que vai morrer. Sim. Ou senão eu vou criar a vítima, aquela pessoa assim, que foi criada pra ser morta. Aham. Que tinha muito nos filmes de terror lá. A gótica é uma das que vai morrer, com certeza. Sim. Né? O casal que tá namorando apaixonado também vai morrer, com certeza. É criado realmente assim, você foi criado, você nasceu nessa história porque você vai ser assassinado. Aí, eu senti, porque senão é difícil, assim, abrir mão do personagem. Eu sinto muito, muito isso. Tanto que, assim, eu tenho acordos com o Dan de tipo, olha, tal personagem, tal personagem, tal personagem não podem morrer. E teve uma cena que a gente meio que rolou, tipo, ia ser um mega atrito entre os vampiros da cidade e a Segunda Inquisição e tal, e eles não tinham muito como evitar aquilo. E a gente rolou no dado quantos personagens iam rodar nessa brincadeira. E aí a gente numerou os personagens que iam estar envolvidos e a gente falou, ok, a gente vai rolar o dado pra ver qual personagem vai morrer eventualmente. E aí eu lembro que chegou num ponto que a gente sorteou um personagem que eu olhei e falei assim, não, esse É. não vale, você pode rolar esse dado de Ah, eu novo. vou ser bem justo, eu vou fazer concessões. Se cair número ímpar, vai morrer. Se cair número par, vai sobreviver. Aí com É, 5 funciona assim, mas vai cair um que não. Aí você, não, agora chega, agora já passou do limite, aí já não pode. Aí já virou bagunça. e aí só deu a gente tentando assim, poxa, mas tá, por que tal personagem morreria e tal personagem não morreria então? Vamos arrumar uma desculpa narrativa ali. Então, não, ok, ele não morreu porque fulano protegeu ele e morreu por isso, sabe? Já aconteceu assim, mais de uma vez, quando eu começo a escrever assim, não tenho assim, eu vou escrever daqui pra chegar até esse ponto aqui. Não, eu vou escrevendo e conforme vai vindo, eu vou escrevendo. Eu não tenho assim nessa história Sim. mais longa, que eu tenho anos já em cima dela, eu já tenho assim um arcabouço do que quero que aconteça e como que vai acabar mais ou menos. Mas no geral eu não faço planos, eu vou escrevendo e vou ver o que vai acontecendo. Aham. E aí às vezes eu coloco o personagem numa situação
que realmente, naquela situação como tá, só resta morrer, né? É Aham. dali, passar o cerol e acabou, não tem como sair dali. E aí eu paro porque não quero matar ele, né? Por que que eu Aham. fiz isso com ele? Às vezes eu volto e mudo alguma coisa, mas realmente é esquisito, né? A gente se apegar a um construto que nem existe, né? Que a gente fez existir. Também acho que Sim, tem esse fator também, né? A gente se apega porque na nossa mente é um ente ali, assim, psicológico que a gente criou. Não é uma faz iniciativa das sentido. pessoas, assim. E mesmo que venha de outra pessoa, você se apega a isso. É por isso que era difícil assistir Game of Thrones, porque eu gostava de personagens que estavam marcados pra morte. É, Game of Thrones eu É, me recusei a assistir. Um, porque no episódio, sei lá, 2 mataram o lobinho e crueldade animal comigo não rola. E dois, porque eu fui vendo isso, tipo, depois o pessoal, não, você tem que assistir, pula esse episódio do lobinho, não sei o que e tal. E eu fui vendo, não, tá, pô, tal personagem é legal. Ah, não, ele morre. Puta merda, tá, ok, tal personagem é legal. Não, ele também morre. Eu falei, ah, quer saber? Não vou assistir essa merda. Eu Fala lembro que sério. alguém elogiou Harry Potter por isso, porque muitos personagens que são bons e queridos morrem. Mas pra que você. Eu acho meio desnecessário, assim, na fantasia, pelo menos, sabe? Se ainda fosse um livro realmente de drama, se fosse um livro mais realista mesmo, assim. Sim. Ah, quem escreveu isso aqui foi a Lígia Fogão dos Teles. Beleza, vai ter assassinato, vai ter morte por envenenamento e coisas pontudas. A história da fantasia é porque realmente, quando tudo estiver ali acabando, vai chegar um dragão, ou um anjo, ou um bruxo, e alguma coisa fantasiosa vai acontecer, porque de ruim já basta a realidade. Exato. Cria essas É, foi escape legal. por isso. Foi legal você ter falado de Harry Potter, porque é uma coisa que eu senti quando eu li, que tinha-se muita desculpa de, ai, não, é porque a história está amadurecendo com o público. Mas desde quando amadurecer necessariamente tem que envolver matar personagens de forma, sabe, tipo, desnecessária? É, e eu lembro que eu fiquei puta, eu parei de ler no quinto livro quando mataram os Sirius. E aí eu falei, ok, quando chegar no final, se o Sirius tiver voltado de alguma forma, eu leio o resto. E aí, como ele não Só voltou, eu morreu não uma li. gente, né? Aham. É, só morreu mais gente, daí eu fiquei ainda sabendo que, tipo, os outros personagens que eu gostava depois iam Uhum. morrer também. Eu falei, não, para, sabe? Sim, pra que eu vou passar por isso se eu posso não passar? Exato. É, eu tenho muito isso, de tipo, não, eu não vou matar tal personagem, sabe? Tipo, é, o Doug costuma falar, mas a gente pode fazer ele sofrer tão mais se ele continuar vivo, por que a gente vai destruir ele? É. Se você deixar ele vivo, você pode explorar de outras formas. Você pode fazer com que Exato. ele morra pra você, porque ele vai se transformando numa coisa tão distante de você, ou tão abjeta, ou tão antagônica, que você vai querer se distanciar. Do Sim. que chegar lá e pá, matou. É, sim. E o Manifestos falou aqui que é a tolice que define conteúdo voltado para adulto, como sexo, violência, perda e fim. E eu concordo, eu acho que não precisa ter nada disso para você ter uma história profunda e uma abordagem realmente adulta, de certa forma. É, eu gostei muito que você falou esse negócio de que você começa a escrever e você não tem um destino certo. Que toda vez que a gente faz mentoria de escrita, a gente ouve justamente o oposto, né? Que não, você tem que começar a escrever quando você já tiver o seu texto estruturado, então você vai começar aqui, você vai para tal ponto e você vai, sabe, você já tem que ter o seu final ali, tipo, definido quando você começar a escrever a sua primeira página. E é uma coisa que eu abomino, porque Abominável. não funciona. Então, assim, eu gostei muito de você ter falado isso, porque dá aquela validadinha, assim, no meu método. O preço que eu pago por isso é estar trabalhando em uma história já faz mais de 10 anos, né? Eu comecei. Eu me culpo menos porque comecei a escrever adolescente, então, assim, muito adolescente. Mas aí fui amadurecendo, a história também acho que foi amadurecendo assim comigo. É, Só uma história que eu que acho que tem essa pegada é o Eragon, né, do Pauline. Que você eu, percebe o crescimento do autor junto com os livros. uhum. Eu não cheguei a ler, eu peguei ranço dele. Ai, que horror! Aí não cheguei a ler mais que o primeiro livro. Nem ver, e também vi, acho que só o primeiro filme também. Não sei se tem outro. Mas realmente, ainda tem a questão assim, se eu terminar essa história, ela vai ter acabado e eu não vou ter mais poder trabalhar nela. Essa coisa também Ah, esquisita. sim, é. Mas eu não faço planos também. Tem muitas essas questões de mentoria, de curso de escrita, eu jamais faria, eu acho. Não digo jamais, jamais. Mas eu não sei, parece ser uma coisa que, se não for natural, beleza, você pode aprender para fazer melhor, talvez, por exemplo. Eu tenho muito certeza de que tudo que você faz com naturalidade, você pode aprender formas de fazer melhor, né? De regras e Sim. tal. Mas com a escrita eu tenho essa resistência, é vir hipócrita, porque com a escrita eu jamais encarnaria essa ideia. O meu pai é escritor também, ele tem um curso de formação de escritores, e eu penso que eu mesmo jamais faria. Porque eu vejo
Eu vejo validade na ideia de você aprender a criar cenários e criar personagens, mas quando eu vejo assim, essas personagens têm que ser envolventes e interessantes, eu penso, mas interessante pra quem, sabe? E o que que eu vou ter que fazer, que concessões que eu vou ter que fazer pra que esse Uhum, personagem seja interessante? Vai que se eu criar um personagem novo, vão odiar agora, mas lá na frente mais pessoas vão achar interessante. Quantos sim. livros que hoje são famosos que na época não fizeram nenhum sucesso, ou então foram até criticados, né? Se eu fosse escrever pra ser famoso, eu teria terminado o livro já, não terminei até hoje. Então eu escrevo porque eu gosto, vou escrever, então eu vou fazer do meu jeito, que ele é bem teimoso. Vou fazer do meu jeito, não vou. Né, eu acho isso fantástico você falar isso, porque assim, eu tô me vendo falando. Eu também, eu sou exatamente isso, sabe? E, tipo, eu sou aquela pessoa chata que se alguém lê meu texto, vira pra mim e fala assim, isso aqui não tá legal, tipo, não tá legal porque você não entendeu. Problema seu, não meu. Lê direito, lê direito, você leu errado. Exato. Pior que eu faço isso com o Daniel, coitado, ele sofre. É, você pensa em, eventualmente, se você fosse finalizar esse livro, você voltaria e reescreveria ele com a mentalidade que você tem hoje, ou você manteria essa evolução da história com a sua evolução também? Ele tá atrasado por dois motivos. Porque eu escrevo muito devagar, muito lentamente, muito raramente, inclusive. E depois que eu desenvolvi, eu tenho ansiedade. E aí eu vejo que depois disso eu escrevo bem menos ainda. Mas me faz muito bem escrever. Só que eu tenho que, assim, ficar uns dias em casa sem ter que ir pro trabalho, sem me desgastar lá, pra daí eu relaxar e começar a escrever. Sim. Então, o meu modo de vida não permite que eu escreva do jeito que eu quero. Mas o principal que tá atrasado é porque eu já voltei pro começo e comecei a reescrever umas 3 vezes no mínimo. Porque Uhum. quando eu escrever eu tinha 14 anos. E se eu Nossa. pegar a história com 14 anos com o que eu tô hoje, é, já mudou bastante. A última vez que comecei a reescrever, eu senti assim que tinha um salto muito grande entre o capítulo 3 ali e o capítulo 4. O tempo se passava assim. Aí eu voltei e comecei a criar capítulos novos. A pessoa, né, ao Nossa. invés de continuar onde parou, não, eu vou voltar lá no começo. Vou aumentar aqui, ó, do capítulo 3 pro 4, já tem mais. Aí, feliz de Penélope, assim, sabe? Ficar Sim. pronto numa urgência, pelo visto. Um dos medos que eu tenho na vida é morrer antes de terminar o livro, ou antes de deixar ele mais ou menos pronto, assim. Nossa, pior que você sabe que isso é uma conversa mórbida que eu e o Dan a gente costuma ter, que a gente fala que, tipo, que o nosso medo é um de nós dois morrer sem eu ficar sabendo ou sem ele poder me contar os plots que ele já tem ou os segredos dos mundos que a gente joga. E, tipo, a gente meio que entra nos Tem que parafusos anotar. pensando nisso de vez em quando. Eu comecei a ler agora aquela série da Roda do Tempo, e o autor, ele já é falecido, ele faleceu antes de terminar os livros. E eu tô gostando bastante da história. Eu tô lendo ela traduzida, mas tô gostando bastante. E o tradutor é um trabalho que a gente não vê. Tem muitas histórias que a gente gosta Sim, ou não gosta do tradutor. exato. E o tradutor, ele também fez um ótimo trabalho nessa edição que eu tô lendo. Tô gostando bastante. E eu pensei, nossa, ele morreu antes de terminar. E pra ver o mundo que ele criou e as minúcias, é incrível, assim, incrível. É uma pena que ele não seja celebrado, a ponto, inclusive, de não lembrar o nome dele, coitado. Mas esse autor, assim, maravilhoso, morreu antes de terminar a história do jeito que ele queria. Eu fico pensando, é um medo talvez do escritor, né? Mas é, Sim. será que, como que teria sido diferente se ele não tivesse morrido? Por mais que ele deixou lá, mais ou menos, como é que ele queria que terminasse. O velhinho lá do Game of Thrones, lá, o Martin, ele também tá pela boa já, né? Ele tinha uma novena pra que ele não morresse antes de terminar o Crônicas de Gelo e Fogo. E ele não Mas terminou parece que ainda, né? ele escreve bem lentamente também, pelo que eu vi nas entrevistas. Não é o Stephen King, ele escreve bem devagar. E ele já deixou assim, mais ou menos, como é que é pra ser a história, quem que pode continuar o estilo dele. Nossa, que Acho que são interessante. planos que a gente teria que fazer, né? Assim, deixar guardado num É. copo, a senha do banco, assim, e apagar o histórico, e também o que que é pra fazer nessas histórias aqui, ó. Eu sofro isso com o John Flanagan, não o John Flanagan do terror, o John Flanagan da Ordem dos Arqueiros, que pra mim é a minha história de fantasia e aventura assim preferida total de todos os tempos. E olha que antes eu era fã de Senhor dos Anéis, então assim pra mim foi um salto. E pra mim é um negócio absurdo. E ele também já é um senhor bem idoso. E ele, quando eu terminei de ler A Ordem dos Arqueiros, ele já estava, acho que, no lançamento do quarto livro do Brother Band, que é a outra série que ele tem. E eu li o primeiro, eu gostei muito, só que eu falei, eu vou parar, porque se ele morre antes dele terminar Brother Band, eu surto. Mas eu tenho essa ansiedadezinha, assim, de tipo, caraca, o autor que eu gosto um dia vai morrer e ele não vai, sei lá, talvez terminar a história ou continuar escrevendo, continuar produzindo. É uma inspiração muito louca, assim. E eu acho Eu que é por acho isso que que eu gosto de isso, vampiro.
Pois é, eu ia dizer que isso conta bastante ali. Eu li livro de clã, eu li poucos, assim, lá da edição antiga. O único que eu reli nessa minha fase, assim, de volta ao vampiro, foi o do Clã da Sombra. Aquele lá que tem um cara com a mão preta, assim, na careca. Uhum, E, nossa, que livro bem escrito. Que eu sei que é diferente, assim. Tem a parte que apresenta. Eu sei que o primeiro capítulo do livro, que ele apresenta o clã, eu acho que é. Que nos outros livros de clã é um texto realmente didático, assim. Didático não é a palavra, né? Um texto não literário, uhum, explicando sobre o clã. E o do La Sombra não, é a história lá da vampira lá e da cria dela. E ela é um teste, a cria tem que conseguir capturar a senhora, assim, antes do nascer do sol. E elas estão lá no, acho que é Marrocos, coisa assim e tal, e no final a cria consegue, assim, perceber lá, vai entendendo o clã, você vai entendendo o clã a partir da narrativa, do que vai acontecendo na história, o que a senhora faz, o que a cria tem que descobrir. Ela embosca no final, assim, a história dela com os espelhos. uhum. E aí ela fica, não pode se mexer, daí ela consegue passar no teste. Aí é toda uma história, um conto, que você entende o clã a partir daquilo. E o Sim. segundo capítulo, que vai para as disciplinas também, não tá assim, disciplina tal, para tal ponto, sei lá o que, não. Lá também é como se fosse uma aula e tem um professor explicando para os neófitos como é que funcionam as disciplinas do clã. Aí Uhum. quando eu encaixar assim, já gostava do Clã da Sombra, ler assim, sabe, funcionar ainda mais. E tem uma parte do livro, acho que é desse livro também, que fala assim, as Las Sombras, eles vão dominar. Por isso que eu acho que, inclusive, dominação realmente define muito mais as Las Sombras do que até o próprio Oblivion. Sim. Se todo mundo for dominado, se não, né? Quando o mundo for todo dominado pelos La Sombra, o que os La Sombra vão fazer? Vão começar a explorar as estrelas, vão começar a dominar outros planetas, porque os La Sombra são assim. Ou Então eles esse vão livro, começar a assim, dominar a si mesmos. isso já aconteceu já. Mas a questão de sendo o livro, como que ele é escrito, eu acho que é até engraçado, assim, eu acho que é bom, na verdade, assim, que não seja uma pessoa sempre por trás dos livros, que seja diverso realmente. Uhum. Porque abre essa possibilidade, que eu vi com o Clã da Sombra, assim, as pessoas envolvidas gostarem tanto do que elas estão fazendo ali e verem o plano de maneira tão profunda, que a maneira como eles apresentam é até diferente, sabe? Acho que se cada pessoa. Eu sou muito dessa teoria de que a fanbase ela tem como se apropriar assim da narrativa que ela gosta. Eu acho Sim. que, ainda mais hoje em dia, por exemplo, Harry Potter mesmo, por exemplo, ainda mais hoje, né, do jeito que tá, muito melhor que a fanbase tome conta do Harry Potter e do legado do que deixar na mão de quem criou. É, exato. E com Vampiro, acho que também, assim, é um dos vários casos em que a fanbase pode tratar com muito mais amor a lore, por exemplo, Uhum. transformar ela numa coisa melhor do que a companhia, que eu sempre tenho esse pé atrás por causa do lucro, né? Sim. Na interesse da companhia. Mas, por outro lado, tem que ter essa possibilidade do novo, né? De vir uma coisa nova. Eu lembro o choque, assim, La Sombra na Camarilha. O que é o próximo passo? Né? É, Os desenvolverem a humildade. sim. É, a Jenny falou: Tula Sombra confirmado, o horror agora é cósmico. Então, né? Então, aquela questão do fundo do mar ali dos La Sombra, essa polêmica aí da lancheira que implodiu, eu lembrei lá que tem nesse livro do Clã La Sombra. Eu acho que é no livro do Lancheira. La Sombra, inclusive. Tem lá uma questão que os La Sombra têm essa ligação com o mar, Uhum. e que alguns La Sombra ricos, eles teriam submarinos enormes, de luxo, que para ficar ali submerso no escuro do mar, assim, com a tripulação dos serviçais. Uhum. E pensei, nossa, olha, eu faria muito isso, realmente. Ficar lá no fundo do mar, ali, ó. E aí essa questão ali do Cthulhu também, que tem ali com os La Sombra, os tentáculos também. Aham. Faz parte ali, assim, um pezinho no horror cósmico também. Sim, é, faz sentido. Interessante, eu não tinha pensado por esse lado. É, você falou essa questão da gente se apropriar da narrativa, é uma coisa que eu gosto bastante, tanto que basicamente é o que eu faço, tanto que eu falo que a gente, eu gosto da Camarilla, mas eu gosto da minha Camarilla, que é uma visão romantizada de como eu gostaria que fosse, e assim, eu vejo, basicamente todo mundo faz uma apropriação, e interpreta aquilo da forma que mais agrada, né? Porque a gente também enxerga com o que a gente é e não com o que a coisa objetivamente deveria ser. Mas enfim, eu dei uma volta desgraçada pra dizer Mas eu acho que assim. Pode falar. é que nem o, sei lá, que nem o Uno, por exemplo. O pessoal, né, tem lá o baralho oficial lá do Uno e tem lá as regras oficiais, mas o pessoal joga de um jeito e as regras falam outra Sim, coisa. Então, tipo, exato. no caso, isso tem no Magic também. Lá tem essa regra de ouro lá, que se
o texto da carta contradiz a regra, então a carta que vale. Então ali o jogo ali, aquela questão imediata vale mais do que a regra. Uhum. A questão da apropriação faz muito sentido. E, assim, né, pra gente que é da América Latina, tem lá o World of Darkness Latinoamérica, também é bastante importante, porque quem criou, quando pensaram o vampiro aqui para o ambiente latino-americano, não são pessoas daqui, né? Uhum. São pessoas de fora que só conhecem, sei lá, o México pelo tom de sépia lá dos filmes americanos. Sim, Acho que a gente se apropriar é uma forma de a gente usar melhor, inclusive, o que eles criaram. sim. Então, ter uma camarilha local e fazer do nosso jeito, acho que conta bastante. Tem um trabalho aqui no Brasil, eu nunca mais acompanhei, que eles criaram lá os Legados Afogados. O Brasil in the Darkness. É, né? Eu acho que Que sim. eles criaram uns Legados Afogados, assim, nossa, tanto pra Changeling também, Uhum. quanto pra o Vampiro também, assim, que não seriam. Tem os clãs, tem as linhagens, né? Não seriam linhagens, seriam vampiros daqui. Assim como lá tem os do Oriente, que não são a mesma origem, não são a mesma coisa que os vampiros lá europeu, coisa assim e tal. Também aqui não, que seria uma coisa própria daqui também. Acho que Uhum. esse tipo de coisa é uma apropriação que a gente pode fazer, que eu acho que enriquece bastante. Todo mundo só ganhando no final. Sim. E só quem sairia perdendo talvez seja um outro executivo, copyright, que nesse caso aí não é perda pra eles, aí é pior E, pra na eles. verdade, eles não perdem, porque existe o Storytellers Vault para isso. O Vault tá lá justamente para cobrir todas essas apropriações e essas formas de expressão. E eu costumo falar o seguinte, o Vault, ele não é uma opção ruim. Porque quando a gente vai pensar em publicação e em qualquer outra coisa de venda de arte online, por exemplo, fotografia, a divisão de lucro, né, não necessariamente de lucro, porque não é lucro, mas a divisão do valor vendido geralmente é 30% para baixo para o autor e 50% para a plataforma. E aí, assim, essas plataformas de estoque foto, essas coisas assim, tudo funciona dessa forma. E o Vault, ele é 50-50. Então já é uma forma muito mais justa de distribuição também. E eu acho que é isso, sabe? O negócio tá ali para que a gente possa lançar as nossas visões, as nossas interpretações, as nossas adaptações de uma forma que eventualmente pode acabar alcançando um público maior que não alcançaria se a gente estivesse fazendo só adaptação ali na nossa mesa. Então, é uma alternativa para eles também, porque daí a gente está produzindo com o nome deles e está publicando lá. Mas também é uma alternativa pra gente que tem uma plataforma oficial onde a gente pode postar e o negócio é semi-validado, entre aspas, assim. De certa forma, vai entrar numa outra coisa, que também é do Clã da Sombra, que é a pirataria, que dá pra ver. Né? Dolly Roger aqui. Mas é Oh, a questão da pirataria também, porque pirataria é acesso, né? Tem a questão, sim. beleza. Nem falando especificamente de produtos pirateados de contrabando, que também acho charmoso. Mas a questão, assim, de. Que nem os meus livros, assim, sabe? Eu fico pensando. É do meu interesse que a história circule. Eu não vejo assim que eu vou conseguir viver de vender livro um dia. Né? Se eu precisar, sei lá, divulgar por e-book, assim, eu não gosto de ler na internet. Mas se tivesse que divulgar por e-book, porque assim mais gente vai poder ler, acho que a intenção é essa, né? Não tem como. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, a Casa do Joelma, lá do Calypso. Eles faziam os próprios CDs, material bem vagabundo, assim, para poder circular bastante, para ficar pro o fã poder comprar direto do artista o trabalho dele, e as pessoas preferem, nesse caso, comprar do artista do que comprar um pirateado. É só um pirateado pela questão do acesso. Sim. Então, nesse caso de você se apropriar, que a gente falou assim, desses trabalhos e criar suas próprias versões, pegar o livro base e fazer circular, né? Tudo bem que aqui ninguém pede que mande no inbox, no É. direct, mas Jamais. caso pedissem, eu não vejo assim com maus olhos de jeito nenhum, assim. Se eu descobrisse, se eu lançasse um livro, e estão pirateando o seu livro. Ah, que bom, que bom sinal de que tem gente querendo ler. Sim, é. Não é a minha fonte primária de renda, não tem como ser. Até para dar aula, na verdade, assim, eu penso, né? O Estado me paga, porque se tivesse que cobrar particularmente de alunos, eu acho que é estranho, assim, sabe? Eu acho que cobrar de alguém para você divulgar, para você trabalhar com conhecimento, passar informação adiante, é uma coisa esquisita. Eu tive que aprender, assim, Sim. você é a sua hora de trabalho, a sua força de trabalho, você vai vender isso, é o seu tempo. Tá, mas eu tô trabalhando com conhecimento, com informação, que eu acho que tem que circular, que se eu pudesse forçar as pessoas a ouvir, eu faria isso com elas. Porque eu acho isso importante, mesmo que elas não achem. Mas com os livros também, com a música também, com a arte no geral, assim, também. É para circular. E você criar essa barreira da regra, criar essa barreira da até do pagamento também, né? Influencia. Sim. É complicado, assim, não é 50-50.
Não, eu acho que assim, antes de discutir pirataria como certo e errado, a gente tem que discutir o acesso, sabe? Tipo, e aí, saca? Tipo, as condições socioeconômicas de determinada população não permitem que você não tenha pirataria. É, sabe, tipo, é muito aquele negócio igual a gente, quando a gente estuda física, que tudo que a gente calcula é na CNTP. E é uma discussão que é isso, sabe? Tipo, se a gente não tem uma situação ideal, é uma discussão que não tem um fim, né? Mas olha só, Jesus né, clonou ali, fez os peixes ali, ó, sem se preocupar com o mercado de peixe local. Né? E multiplicou os pães também, sem se preocupar com a questão das padarias locais. Então já tem aí já um referencial aí bíblico até, se precisar. Gostei. Gostei, não tinha pensado nisso. Não, mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, a gente acaba sempre voltando. O problema nunca é a arte, o problema nunca é a venda, o problema nunca é a pirataria. O problema sempre é o capitalismo, né? No fim das contas, é isso. Eu discuti bastante sobre AI recentemente com uma galera, assim, eu conversei com muita gente sobre. E muitas vezes a conclusão que a gente chegou foi essa, sabe? Que se o problema é que a AI está roubando a arte de outros artistas e está tirando a forma de vida desses artistas, então o problema não é a tecnologia, o problema é como o mundo funciona, sabe? O problema é o fato de você estar tirando a forma de viver da pessoa. E eu acho que se a gente tira o capitalismo da equação aí, a gente começa a pensar o mundo de uma forma muito diferente. Sim. Essa questão aí também dos milionários afogados serve pra isso também. Né? Que na semana eu fiquei feliz que circulou bastante assim até. Que na mesma semana lá que os 5. Eu não vou xingar eles, né? Que os 5 falecidos viraram pastel lá embaixo. Os 5 pastel de bolo. gênios. Na lâmpada mágica, inclusive, a lâmpada explodiu. Na mesma semana, aquele bote lá no Mediterrâneo, que o Mediterrâneo virou um cemitério, né? Já vi lá um vídeo falando isso. O Mediterrâneo virou um cemitério. Ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém nem circula, nem de lá não vem informação. Então, é bom que isso apareça, porque realmente eu acho que o problema é o capitalismo mesmo. Com Sim, certeza. claro que é. Não, e é foda porque assim, a gente tá vendo enquanto está se fazendo uma mega operação de procurar e de resgate, de procurar os corpos e os destroços e etc e tal, com dinheiro que não é da galera que fez a caca de se enfiar no mar, justamente porque eles escolheram negligenciar as questões de segurança. Foram pragas internacionais para não ter que obedecer regulação, né? E aí então. foi a guarda costeira de 2 países que tem vários problemas internos. Sim. Gastar dinheiro, ao invés de eles podiam usar para resolver problemas internos deles, do que tentar. Que eles. Não sei, olha. Ai, meu Deus do céu. Isso é a prova de que ter muito dinheiro não é sinônimo de ser muito inteligente. Não, definitivamente sinceramente, não. Eles foram lá para ver. A gente aqui de casa consegue ver uma foto melhor do Titanic do que eles foram ver lá pessoalmente. Né? Não, e é o que eu fiquei mais chocada, e foi um assunto que estava rolando até no grupo do Meio Mundo esses dias, que um dos caras que tava lá e que virou isca de peixe, ele era um dos maiores especialistas em Titanic da história. E aí é a prova de que, tipo, você ser foda numa área definitivamente não te faz inteligente em outras, né? Isso é bom pra quebrar essa história. Eu fui cortar cabelo esses dias, e aí tava esse assunto assim, né? E aqui, né, Joinville, no geral, é um antro, assim, sabe? De gente que é, meritocracia assim, e imposto é roubo, sei lá o que, essas histórias assim. E aí eu fiquei feliz porque o comentário entre os barbeiros e o cara que tava do lado também cortando cabelo era que, ó, esses caras são ricos, são burros. Como é que ficaram ricos sendo burro assim? Aí a pessoa, aí está a semente, ó. Eles vão ver que eles tiveram que ser inteligentes pra ser ricos, eles são ricos por outros motivos. Eu joguei lá assim, pois é, né, deve ser tudo herdeiro, né, aqueles caras ali assim, ó, já, pra semear também assim um pouquinho da semente da revolução. Mas aí o dono do estabelecimento não falou nada. Coincidência? Acho que não. Mas assim, entre o pessoal que tava ali trabalhando, ver essa percepção, assim, sabe, de que poxa, morre um monte de gente todo dia no mar lá e ninguém fala deles. É pra ser isso. Vão falando, vão fazendo circular, vamos comentando isso. E que nem esse caso ali que eu falei, né? Que internamente aqueles 2 países que a gente vê como nosso primeiro mundo tem problemas horríveis internos e gastaram dinheiro e lá mobilizaram o pessoal e a própria mídia também, né? Em cima desse caso, sendo outros. Eu não descartaria a hipótese de que foi o submarino La Sombra que afundou aquele submarino lá, porque foi uma ofensa ver aquilo, sabe? Sim. Talvez tenha afundado seja inclusive o refúgio, né, o haven, de alguns ancião lá, que tá lá embaixo,
E ele viu aqueles 5. O que esses 5 estão vindo naquele trabalho escolar aqui? Tirar foto do meu refúgio. Temos que saber essa possibilidade. Sim. O manifesto falou que isso é bom pro mundo ver que essa gente não é indestrutível. O problema todo foi que eles mesmos se destruíram, sabe? Não é como se o mundo tivesse sido justo e destruído essa desgraça, sabe? Eles Uhum. precisaram fazer uma burrice de um tamanho, tipo, incalculável. Eu tava vendo essa semana um vídeo do Manual do Mundo. E era o Iberê falando sobre essa questão do submersível. E a galera falando, ai não, porque se o submersível que foi feito por uma galera de bilionário afundou, o risco que o Manual do Mundo não correu de fazer o submarino lá. E aí o Iberê, só pra, tipo, dar aquele tapa de pelica, ele cita 10 motivos pelos quais o submarino dele era mais seguro que o dos milionários, sabe? Ó, Então, pegaram um submarino lá na. Eu não lembro agora qual foi o país. Pra traficar droga. O pessoal tava num submarino, um submersível, no caso, pra traficar droga. O negócio é esse, é a motivação certa. Né? exato. As drogas levaram o ser humano num submarino onde o dinheiro não levou. Isso é Sim. muito trágico também. E realmente, a lista de coisas. É um botão só pra ligar. O cara vendendo assim o bilionário lá da companhia. Ah, é só um botão só. Qual aparelho de respeito que a gente usa hoje que tem um botão só? Mouse tem 2, no mínimo. Né? Né? Lá, micro-ondas, cafeteira, pipoqueira tem mais de um botão. Pra que você vai confiar num submersível com um botão só? Aí aquele empregado lá que falou que ia dar porcaria, que ia dar ruim porque o fabricante não garantia que ia aguentar a pressão, foi mandado embora. Aí olha só. Sim. Aí eu vi um vídeo hoje do CEO lá falando que eu quero ser lembrado como uma pessoa que ousou, que disseram que estava errado e não estava. Estava. É. Aí agora, né, o IBL pode fazer o vídeo lá da bola perfeita de submersível. Fazer uma bola perfeita com submersível. Que horror. Olha, tanta. Aí eu vi também uma mulher que ela é formada em ciência de materiais falando que fibra de carbono não é uma coisa destrutível, que tem a questão da tensão, eu não lembro agora os termos, mas que para aquilo ali que estavam fazendo ia gerar um estresse no material que uma hora ia acontecer aquilo. E Sim. aconteceu. Né? Eu pra mim, esse caso ele foi assim, tipo, a alegoria perfeita do que a arrogância é capaz de criar, sabe? Tipo, Uhum. da arrogância dessa galera que se acha dona do mundo, que se acha, sabe, tipo, entitled. E é isso, né? Tipo, Mas viu como melhorou, né? Quando o Titanic também afundou por um Ubris, mas morreu muita gente inocente ali, gente pobre. Só sim. que pelo menos com o sistema imersivo aí não, talvez tinha um trabalhador lá, já que era o cara que tava dirigindo, o cara que era especialista. Mas os outros, assim, realmente, olha, não me conformo, sabe? Eles podiam ter, olha, eles podiam mandar um drone lá pra baixo, uma coisa parecida à mecânica, assim, que não fosse tripulado, pra tirar fotos, fazer uma transmissão ao vivo pra eles no telão na casa deles, um cinema, só pra ver o Titanic. Mas não, tinha que ir lá, olha. É muito a arrogância mesmo, sabe? Tipo, e isso pra mim ressoa muito no quanto a gente vê esse povo bolsominion falando, não, porque tal coisa é assim, e defende umas coisas absurdas de forma, sabe, tipo, com uma certeza que, sei lá, provavelmente nem Einstein tinha tanta certeza pra defender alguma das teorias dele quanto essa galera tem pra defender umas coisas absurdas, sei lá, que, tipo, a história do imposto é roubo mesmo, sabe? É um exemplo. E pra mim é isso. Pra mim é um retrato fiel do que é essa arrogância e essa confiança inabalável em si mesmo, E é sabe? bom que Tipo, aconteça essas coisas. É bom que aconteça essa tragédia, talvez. Porque, assim, vai realmente abrindo os olhos das pessoas. Que nem, por exemplo, assim, né? A gente falou mais cedo isso. A comunidade de vampiro, que ela tá muito mais inclusiva. Não só inclusiva, inclusive, ela tá até convidativa para quem é LGBT, por exemplo. sim. Isso ajuda a afastar, né, algumas pessoas que não são bem-vindas ali. Eu lembro que tinha, assim, um outro RPG, não lembro agora qual que era, que fez lá uns pronunciamentos bem duros, assim, com a questão sobre fascismo e tal, um RPG europeu. E aí um cara assim falando, não, mas se eu quisesse jogar como um fascista, tem esse direito de jogar como um fascista e tal, assim. Por que você vai querer defender isso, né? Por quer? Porque tem uma explicação, né? Quer dizer, eu sei a resposta, mas por que você quer defender esse direito de jogar como fascista? Aí eu acho que o jogo se adaptar a essas questões assim mais progressistas assim e tal, ajuda nisso, pelo menos, assim, a tirar de perto. Eu lembro que contou, eu não lembro agora quem foi que contou isso, de que teve esse problema numa mesa, né? De que tinha lá uma personagem que era lésbica, eu acho que era. E aí falaram coisas horríveis, assim. Eu acho que o jogo tem que
caminhar numa direção bem clara, assim, bem direta. Com Sim. deslizes vou continuar no caminho, né, infelizmente, mas pelo menos tá tentando acertar Sim, nesse é. caso. Não, e é por isso que eu defendo tanto que a gente tem que continuar pistolando, sabe? Tipo, é porque eu Uhum. gosto de pistolar? Não, é porque eu acho que. Mas assim, tem esse lado, sabe? De tipo, se a gente não continuar fazendo escândalo, eles podem muito bem se acomodar lá e continuar fazendo Sim. a mesma porcaria, sabe? E sim, o mercado vai, no caso assim desses jogos assim, ele vai para vender. Então que bom que ele tá tentando vender para mais pessoas que sejam mais inclusivas, por exemplo, Sim, uma geração Z que se importa bem, é geração Z? Esse eu mesmo não nome, tá? sei. Que se importe bem menos com as questões de gênero, assim, em termos de preconceito no caso, né, em excluir, seja muito mais próprio, mais, eu vejo pelos meus alunos, sabe? Eles são bem mais tolerantes do que os pais deles. Isso é Sim. uma marca já também geracional. Então que bom que o jogo também tá se adaptando a isso. Tá criando esse ambiente assim, onde isso importa menos. Ajuda bastante, porque vai se criando essa malinha que a gente não vai cruzar. E se você pensa em cruzar, não conte, nosso material não vai te dar com isso, porque Sim. foi feito para isso. É, Acho que no tem bastante. Vampiro, se eu não me engano, tem até algo dizendo, tipo, a gente não quer você aqui, sabe? Tipo, Eu acho algo que é bom nessa ser assim linha. mesmo, sabe? Porque é complicado querer cobrar moral de uma companhia, né? Sim, Mas é bom quando aparece assim, personalizado assim, uma crítica assim direta. O lobisomem falar assim, abertamente da questão ambiental assim. Ah, você é um lobisomem que você quer botar uma bomba numa serraderia, faça isso, né? O jogo vai ter uma lore por trás que vai te recompensar por fazer isso, assim. sim. É pra ser ecoterrorista, isso vai chocar algumas pessoas. Que pessoas que isso vai chocar? As pessoas que estão erradas. As É, pessoas que estão exato. erradas. Sim. Quem vai se incomodar, né? É, eu gosto muito que as coisas estejam caminhando, sabe? Numa direção geral, assim. Eu lembro, inclusive, que lá no do lobisomem, eu não conhecia quase nada do lobisomem. Eu achava legal as várias, tipo, animais diferentes. Eu achava esquisito chamar de lobisomem, inclusive. Mas aí eu lembro que tinha algum momento falando assim, que nessa companhia lá que serve a Wyrm, tinha às vezes até alguns vampiros que trabalhavam pra ela, só que eles trabalhavam inconscientemente, assim, não sabendo que tinha essa força por trás, que é a Wyrm que corrompe o mundo. Eles são meio que Sim. atraídos àquilo lá pra ter poder e tal, e acabam sendo usados. Eu achei legal isso. Não vou nem vilanizar os vampiros que estão lá trabalhando engravatado, porque essa Wyrm é uma coisa tão corruptora, tão nojenta, que até um vampiro, que no mundo de vampiro seria né, o predador de lá, poderosão, é só uma ferramenta na mão da Wyrm. Sim. É. Eu gosto muito dessa pegada de tipo. De que tem a Wyrm corrompendo tudo ali por trás e que é uma grande luta de tipo de entidades extremamente poderosas e tal. É, eu acho que isso, sei lá, talvez seja uma alegoria legal pra gente ver o nosso próprio mundo, sabe? De que às Sim. vezes a gente tá ali trabalhando por algo que a gente mesmo nem sabe. O Manifestos mandou um negócio muito legal aqui. Que ele falou, inclusive vou dizer, e eu quero ler porque ele escreveu, escrevi e saí correndo. E sempre que tem escrevi e saí correndo, eu tenho Vale a certeza que pena. eu vou me divertir. É mais fácil os caras repensarem com o público consumidor cobrando mudança do que o público não consumidor do produto xingando muito no Twitter em termos de capitalismo. É mais. Não, no Twitter, ponto. Em termos de capitalismo, é mais inteligente. E sim, eu concordo contigo, Manifestos. É óbvio, por isso que eu quis ler, né? Sim, aí eu vou da pistolagem, né? Se É, não pistolar. exato. E aquela coisa, se a pistolagem não surtir efeito, se eles não quiserem adequar as regras para o que a gente exige, então a gente cria as nossas regras, então. Sim, exato. É. Gente, nós estamos com 1 hora e 48 minutos de Malk Talk, então a gente vai se encaminhando para o nosso finalzinho. E aí eu quero deixar aquela pergunta gostosa que a gente sempre faz no final de um Malk Talk. É sempre a mesma pergunta? Não, não é sempre a mesma pergunta. Mas a gente tem que dar jogar uma perguntinha áspera no final. E aí eu vou jogar para o seguinte. Vampiros românticos, sim, não e por quê? Ah, com certeza. Romântico, sim. Até porque, assim, né, dando aula de literatura, tem o romantismo, o movimento romântico das artes, que tinha muito essa questão de ser idealista, de não aceitar o mundo como ele é, e você querer construir o mundo como você queria que ele fosse. Eu acho que o vampiro tem muito a ver com isso, de você se impor em relação ao mundo. E aí, inclusive, o vampiro sofre porque o mundo não cede tão fácil assim, né? São Sim. de você querer entrar em torpor porque o mundo não cedeu só porque você quis.
Acho que, inclusive, por isso que eu gosto tanto do La Sombra, por vários motivos que eu já falei, né? Que a Sim. nossa maior virtude seria essa, a teimosia. O mundo vai se dobrar assim porque eu vou me impor muito mais do que ele. Mas com certeza. E vampiros românticos no sentido assim mais Amantes Eternos, o nome do filme, né? Sim. Mais ainda. Porque você se apaixonar por um outro vampiro. Por isso que é aquela complicada essa questão do vampiro ser sempre um FDP. Você é capaz sim de sentir amor, só que acho que pela pegada assim de amaldiçoado do livro, vai ser um relacionamento que vai ser mais tóxico, então que vai ser mais melancólico, então que vai ter aquela pegada assim da tristeza, sabe? Do lado que nem esse filme é perfeito nesse sentido, assim, sabe? Que um Sim. já tá desencantado, ele não quer mais viver. E o outro fica chocado quando descobre que ele não tá disposto a se matar. Acho que isso seria um cenário perfeito, assim, pra dois historiadores, assim, apaixonados. Sim. Eu Se bem sou. historiador não mama, né? Historiador não mama. Ai, que horror, não. Toreador é quem mais ama, Não, gente. historiador acha que ama, aquilo lá é só tóxico mesmo. Ah, tá, ok. Historiador com T de tóxico. Ó, o Dan comentou aqui, Vampiro Voyeur. É, então, né, tem essa questão da perversão muito forte no vampiro também. Eu lembro que eu fiquei chocado quando eu assisti o Entrevista com o Vampiro, aquela questão lá, assim, né, da Cláudia, assim, que é uma vampira criança que odeia perpetuamente ser uma jovem pré-adolescente, e Sim, ela beijar ali o adulto, assim, como é chocante, assim, mas tem essa questão, assim, né, de trabalhar com um tabu, sim. que nessa situação trágica ali, querendo ou não, ela presa naquele corpo, mesmo já sendo vivida há tanto tempo e condenada a ser tratada que nem uma criança pela aparência dela. Sim, é uma coisa que eu acho extremamente trágica, assim. Tanto que Uhum. vampiros crianças são sempre esse ponto de, sabe, de tragédia, de reflexão e de problema, de certa forma. É um problema que normalmente eu não quero entrar muito nele, não, porque eu sei Pois quantas é. questões isso pode levantar. É um Evitar as negócio que eu pontas, não né? tenho Nem uma muito novo, nem resposta. muito velho também, pra não ficar lá no Cottage of New York. Tem um vampiro que é cadeirante lá, porque ele já é muito senil, assim, não nem fala. Aí Sim, a Júlia até, a Júlia até se pergunta, né? Por que, né, que vantagem que ele vem ser vampiro nesse estado que ele tá? é Não morrer tenso. nunca, mas viver daquele jeito. É bem complicado. É bem complicado. Enfim, essa questão do vampiro com a idade, com a morte, tipo, acho que dá pra explorar de formas muito E com incômodas, romance, por né? E sinal. com romance. É, exato. Muito se fala da Helena e do Menelli, mas não se fala o suficiente da Fátima e da Lucita, né? Pois é. Não, e sim, tipo, óbvio que eu vou puxar a sardinha, né? Mas eu acho que não se fala, por exemplo, do Loading com a Lorraine. E é uma das histórias mais bonitas e mais estranhas que você tem ali, porque, tipo, o Loading manteve a Lorraine presa ali por dominação e laço de sangue até ele ter certeza de que ela o amava de verdade, mas como que você vai ter certeza que alguém te ama de verdade se ela tá presa por um poder, sabe? Uhum. Tipo, mas é uma história que eu acho fantástica. Eu sou apaixonada. Acho que tem essa questão, assim, realmente, de a regra de ouro do amor é essa, alguém tem que sofrer. Se os É. dois estiverem felizes juntos, alguém ao redor tá sofrendo. Então, pelo menos isso, criar um cenário de ter dois vampiros felizes juntos, mas alguém ao redor tá sofrendo. Nem que seja, sei lá, só os humanos que vão servir de alimento, pelo menos pros dois. Vamos Assim, fazer é. vamos celebrar o aniversário de casamento lá, matando geral, chacinando. Que horror. Mas alguém tem que sofrer. 50 anos juntos, 50 mortos numa noite, sabe? Uma coisa assim macabra. Sim. Mas alguém tem que sofrer. Ai, que horror, gente. Matança desenfreada. Pessoas, então é isso. A gente vai dizer tchau pra nossa Lilica Ullian. Eu digo com muita tristeza no coração, porque eu tô gostando muito desse papo. É, E aí eu quero que você faça suas considerações finais e se despeça da galera, Ullian. Agradeço muito o convite, fico muito honrado. É a primeira entrevista, assim, vamos dizer, é o primeiro talk que eu participo. E eu recomendo, assim, muito que, realmente, que criem, que cada um da sua... Que nem eu ali, assim, no Vamptober, né? Quero participar, de que jeito? Foto eu não me garanto, nem nada, assim, desenhar não... pra agora. Aí fui escrever, que era meu jeito. Então, assim, me recomendo, essa criem, de alguma forma criem pra comunidade, né? Participem, ainda mais a questão, assim, da, né, latino-americana, bem, insisto bastante. Mesmo que eu vá usar o inglês, beleza, mas também escrever em português e bote legenda em português também, sabe? Fortalecer, assim, criar, cada um da sua forma ali, com as fotos, com as ilustrações, do seu jeito. A pegada do Brasil Banete lá com o Tarô, assim, né? Quem pensou nisso antes? Não vi, se tem em outro lugar assim, desconheço. Então, assim, cada um criando, todo mundo sai ganhando. Até rimou.
Ótimo. Então, é isso, pessoas. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, William, por aceitar o convite, por vir aqui. Tá todo mundo elogiando, manifestos. O Samuca falou que ganhou a noite. Nossa, Eu já estou nem tem ansiosa camisa. pela sua próxima participação por aqui. E é isso, gente. Obrigada. A gente se vê na próxima. E eu vou convidar o William a gente dar tchau, Lilicas, juntos. Vou dar com o coração de frio também, ó. Tchau, Peraí. Licas. Eu não tenho coordenação motora pra isso. Tchau, Lilicas! Tchau, Licas. Até.